bom dia, segunda-feira, 20 de julho, TVT News, primeira edição, está começando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos juntos até 12:30 com notícia, análise, informação e abrimos com os destaques de hoje. O Irã pede que a ONU condene ataques dos Estados Unidos a uma usina nuclear no país. Na nona noite de ataques no Oriente Médio, o Irã atinge bases americanas no Golfo, navio pega fogo em Hormuz e o petróleo dispara. O prefeito de Nova York quer prender Benjamin Netanyahu caso o premier vá à Assembleia Geral da ONU em setembro. Netanyahu tem mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra em Gaza. A Espanha de Lamine Yamal é bicampeã da Copa do Mundo 2026. Estrela do time é filho de imigrantes, é muçulmano e pró-Palestina. Donald Trump é vaiado na cerimônia final. E aqui no Brasil é dada a largada eleitoral. Os partidos abrem convenções para oficializar Lula, Flávio e outros candidatos. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, começando agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. A guerra entre Estados Unidos e Irã entrou numa nova e perigosa escalada neste domingo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baqai, pediu que a ONU condene ataques dos Estados Unidos a uma usina nuclear de Darkovin, que está em construção. O governo iraniano afirma que não há risco de vazamento radioativo. Pelo nono dia consecutivo, o exército americano bombardeou alvos iranianos e, pela primeira vez nesta fase do conflito, atingiu Tabriz, uma das maiores cidades do país. Neste fim de semana, o Irã lançou ondas de mísseis e drones contra Kuwait, Bahrein e Jordânia. Teherã afirma ter atingido bases americanas, um depósito de munição e radares de defesa aérea. No Kuwait, um ataque provocou incêndio numa usina de energia e dessalinização, atingida pelo segundo dia consecutivo. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou a morte de um militar americano no norte do Iraque durante a detonação de destroços de um drone iraniano. Outro soldado também ficou ferido. O CENTCOM também informou que segue identificando restos mortais encontrados na Jordânia após um ataque iraniano na semana passada. Vamos falar um pouco mais sobre esse episódio, sobre os ataques desse final de semana, em que pé que estamos nessa guerra no Oriente Médio. Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre aqui comigo pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Temos já comandante Farinazzo também com a gente? Ainda já está aqui, Robson Farinazzo, capitão de fragata da Reserva da Marinha do Brasil. Comandante, bom dia para você também, bancada reunida toda aqui. Vamos lá, vamos começar. Laura, bom dia. Bom dia, Farinazzo, meu companheiro de Irã. Tá com saudade do calor? Nossa Senhora. Não, acho que 50 graus. Com Farinazzo, vamos lá, Farinazzo, vamos começar com você. Seja bem-vindo de volta aqui, né? A Laura já está aqui com a gente nessa última semana. Estou deixando até crescer Diga. a barba, bigode, a lá e atolá. Olha lá, estou deixando crescer. Estilo iraniano, pois é. Comandante, qual a sua avaliação sobre esse momento da guerra no Oriente Médio? Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite aí, mandar um grande abraço para você, para o Eduardo, para a Laura, tá? E eu queria dizer o seguinte, gente, vamos pegar o que a mídia internacional está dizendo, né? A Reuters anuncia que o Irã rejeitou um pedido de cessar-fogo dos Estados Unidos de 10 dias, né? Dizendo que eles não confiam na diplomacia americana. E o New York Times está questionando, não sei se é o New York Times ou o Washington Post, agora eu fiquei meio confuso. Mas, enfim, a mídia americana está questionando a quantidade de baixas dos Estados Unidos, porque não é possível que depois de mais de uma semana de troca de foguetes aí, só tenham falecido 3 militares americanos. Então, não dá mais para acreditar nisso. Embora, vamos dizer, né, uma coisa é certa, as bases americanas têm abrigos subterrâneos, são bem construídos, etc., mas a violência do ataque é muito grande. Então, há um questionamento, né, com relação a esse escamoteamento de informações do Pentágono.
Esse é o quadro que nós temos hoje. Os Estados Unidos continuam atacando o Irã, continuam atacando, mas também estão sendo atacados. O país mais atacado, um dos países assim mais alvejados pelo Irã esse final de semana foi a Jordânia, tanto que o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia chamou o embaixador, o representante iraniano, para saber o porquê desses ataques, né? Só que é lógico, tem uma razão lógica. A Jordânia hospeda bases americanas que são usadas para ataques ao Irã. Então, o quadro geral é mais ou menos esse. Laura Edu? Não, então, a gente está vendo que os ataques de lado a lado estão escalando. Sim. E nós estamos vendo também o envolvimento cada vez maior do Iêmen e dos Houthis nessa história, já ameaçando a rota a rota alternativa ao Estreito de Hormuz. Então, a gente está vendo que essa guerra está crescendo, né, comandante? Ao mesmo tempo, e é aí que eu queria fazer uma pergunta para o senhor, ao mesmo tempo que estão aumentando os ataques da Ucrânia à Rússia. Então, a pergunta é a seguinte, a gente sempre fala sobre isso, o senhor sempre é muito enfático em comentar isso, que de onde que estão saindo tantas armas para eles pegarem os americanos, que estão por trás também dos ataques da OTAN à Ucrânia, onde que eles estão arrumando tantas armas? E eles estão próximos a ter um momento de desabastecimento bélico para continuar mandando ver contra a Ucrânia e contra o Irã? Mas ninguém sabe. As armas da Ucrânia, elas vêm da Alemanha, elas vêm da Inglaterra, elas vêm dos Estados Unidos, elas vêm da França, vêm de diversos países. A Ucrânia mesmo tem condições de fabricar armas, gente. Só que o que acontece é o seguinte, né? Os estoques de defesa aérea da Ucrânia estão praticamente zerados, né? Houve ataques assim poderosíssimos da Rússia, eles já não estão tendo mais como segurar isso daí. É um fato. Kiev está em defesa hoje. Agora, a situação do Irã é uma situação meio complicada. Por quê? Há militares americanos que defendem que os Estados Unidos não vão conseguir manter essa ofensiva por muito tempo, porque o desgaste de armas é muito grande. Conforme você pôde observar bem, o Irã é um país enorme. Você não vai submeter um país desse por bombardeios. Essa é uma ilusão muito grande. Eu acho que nenhum oficial, né, de médio ranking aí no Pentágono tem essa ilusão. Então, o que acontece? Se está se falando muito em ofensiva terrestre. Agora, a gente tem que olhar uma coisa, gente. Você tendo soldados americanos abrigados em bunkers, em bases, você já tem baixas. Imagina se o pessoal tiver que sair para campo aberto. Você não faz uma ofensiva boots on the ground ficando nos bunkers. Você vai ter que sair para campo aberto. Aí você vai enfrentar os mísseis do Irã, os drones do Irã, a fúria da população do Irã também. Né? Então, eu não sei. Eu acho que, assim, que o Pentágono está numa situação bastante difícil. O que eu temo é que uma pessoa descontrolada como Donald Trump se veja sem saída e apele para armas nucleares. Eu acho que essa hipótese não pode ser descartada, não. Nós estamos diante de uma pessoa sem limites. Só para confirmar o que o comandante estava falando, o Pentágono ocultou dezenas de militares feridos na guerra contra o Irã. Manchete de agora do New York Times. O Comando Central não é obrigado a divulgar informações sobre soldados feridos, especialmente quando retornam rapidamente ao serviço, segundo um oficial militar. Se tem uma estimativa do que seriam essas baixas, tanto de mortes quanto de feridos, comandante, seria algo significativo do seu ponto de vista militar, ou a gente está falando aqui, ou o New York Times está falando, de vidas humanas que se perderam ou se machucaram e eles estão escondendo da sua própria população por questões meramente de marketing? Eduardo, é o seguinte, houve um ataque esse final de semana contra um hotel em Oman, o Crown Plaza Hotel, numa cidade de Duqm, que tem uma base naval dos Estados Unidos. Segundo essas fontes aí, o Coronel McGregor e outros, esses militares estariam alojados nesse hotel para não ficar na base. E o hotel foi atingido, teriam morrido 60 militares americanos, mas nós não temos como comprovar isso. Mas você tem que olhar uma coisa, vamos pensar da seguinte forma. Os Estados Unidos têm instalados no Oriente Médio 50 mil militares.
O Irã está fazendo bombardeios diuturnos há mais de uma semana. É de se supor que uma fração disso tenha ficado ferido ou morrido. E outra, quando você tem um ferimento por explosão, você não tem um arranhão. Você tem uma amputação. Normalmente uma amputação, concussão cerebral, uma hemorragia grave. Não são feridos assim que você leva o cara na farmácia, passa um metiolato nele e vai para casa. Esse cara vai precisar de uma UTI. Então, assim, é melhor o pessoal começar a ficar de olho na base aérea de Ramstein, na Alemanha, que é para onde vão os feridos do Oriente Médio, porque eu acredito que as coisas não estão muito boas no confronto com o Irã, não. Não que o Irã não esteja tendo baixas, né? Principalmente baixas civis. A Laura teve a oportunidade de ver esse triste espetáculo do massacre de civis em Lameda. Mas o Irã não é um alvo fácil, não. O Trump ele vai ter que escalar muito essa guerra se ele quiser conseguir alguma coisa. Olha, a notícia que chega agora em relação à guerra no Oriente Médio, os Houthis anunciaram um bloqueio naval à Arábia Saudita e fecham rota de petróleo. Caso o grupo feche totalmente o estreito de Bab el-Mandeb, que é esse portal aí das lágrimas, né? Como é chamado? Portão das lágrimas. Portão das lágrimas. A oferta global da commodity pode cair pelo menos 7%, notícia da CNN Brasil que acaba de sair. Então a gente tem esse fechamento parcial nesse momento. Pode subir. A oferta pode cair, perdão, desculpa. E claro, daí o preço sobe realmente do petróleo. Eu vi que o preço do gás aqui nos Estados Unidos está a $4, que é considerado já assim um pouco mais alto. Efeitos então dessa notícia de agora, comandante? Então vamos lá. Como é que funciona o escoamento de petróleo ali no Oriente Médio? Você tem, além dos oleodutos, você tem o escoamento pelo Estreito de Hormuz e o escoamento pelo terminal de Yambu, no Mar Vermelho, na Arábia Saudita. Acontece que o terminal de Yambu ele pode ser bombardeado pelos Houthis, ele não fica muito longe. Os Houthis têm capacidade de atingir Eilat, no sul de Israel, né, e Aqaba, na Jordânia. Então, o que dirá Yambu, que fica na metade do caminho, né? Então, assim, Thalita, a gente tem um agravamento, né, da situação. E também o que vai ficar complicado é que a Marinha Americana ela vai ser chamada a intervir nessa situação. E eu não sei se ela vai... Eles têm 20 navios no Oriente Médio. Isso é praticamente insuficiente para você atender todas essas necessidades. Porque o que está acontecendo é o seguinte, teve um caso, um ataque a um navio no Golfo, e ele estava sendo escoltado pela Marinha Americana, um petroleiro, e foi atacado do mesmo jeito. Independente da escolta, é o que eu falei, é uma analogia que eu fiz várias vezes. É como se você estivesse sendo escoltado por uma viatura da PM no meio de um tiroteio na linha vermelha do Rio de Janeiro. Você não está seguro. Você tem a escolta, mas você não está seguro, né? Então, houve vários ataques. Aí o mais recente foi ontem, né? E o que eu acho que isso vai acabar implicando é que a Marinha Americana ela vai ficar assim bastante espalhada, vai ter que espalhar bastante. E é a abertura de uma nova frente para os Estados Unidos. Eu lembro que o Iêmen está em guerra há mais de 60 anos, tá? Então, para eles não é muita novidade, não. Comandante, tem uma pergunta, uma dúvida. O que a gente está vendo, então, é o Irã atacando essas bases americanas nos países aliados dos Estados Unidos. O que isso pode significar? Porque se fala agora numa invasão terrestre. No entanto, tanto você quanto o professor Laterza têm comentado que esses ataques fazem com que os Estados Unidos se tornem cegos na região. Então, é muito difícil você planejar um ataque, você planejar uma invasão terrestre sem ter essas bases que, de certa forma, são usadas como satélite para monitorar a região. Então, assim, qual é o estado de um ataque norte-americano na região nessa situação com as bases parcialmente destruídas ou sendo atacadas? Olha, essa sua pergunta é excelente, porque teve um desdobramento esse final de semana que mostra bem qual é a estratégia iraniana. Se você pegar o mapa do Oriente Médio, você vê que os primeiros ataques foram ali nas franjas, né, a oeste do Golfo Pérsico. Então, bases no Bahrein, no Catar, no Kuwait, Arábia Saudita, etc. Bom, à medida que o Irã obliterou essas bases, os Estados Unidos migraram suas aeronaves para a Jordânia. O que o Irã fez? Alongou o alcance dos seus mísseis e estão atingindo a Jordânia e o sul da Síria. O que está acontecendo? Olha como é que as coisas complicaram. Os Estados Unidos
pediram para Israel, que tem a melhor cobertura aérea das possíveis do Oriente Médio, pediram o uso do aeroporto Ben Gurion para estacionar suas aeronaves KC-135. O que as autoridades israelenses alegaram? Olha, nós estamos em pleno verão, em plena alta temporada, eu não posso disponibilizar o meu aeroporto civil para suas aeronaves militares, vai tumultuar meu tráfego aéreo aqui. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é o seguinte, é redirecionar as aeronaves de reabastecimento KC-135, que são os alvos favoritos do Irã, para as bases israelenses. Então, num movimento geral, Thalita, o que o Irã está fazendo cada vez mais é empurrar os Estados Unidos para o oeste. Eu não duvido que daqui a pouco, se Israel entrar na guerra, os Estados Unidos vão ter que alojar suas forças aéreas ou na Grécia, ou em Chipre, ou na Bulgária. Deixa eu trazer informações sobre a Rússia. A Rússia intensificou os ataques contra a infraestrutura da Ucrânia nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Defesa em Moscou, as forças russas atingiram alvos estratégicos, incluindo redes de energia, polos de transporte e depósitos de combustível utilizados pelo exército ucraniano. Também foram alvo de ataques com mísseis e drones, oficinas de montagem de barcos não tripulados. Por outro lado, sistemas de defesa russos interceptaram mísseis e dezenas de drones lançados pelas forças ucranianas. Até o momento, Kiev não se pronunciou oficialmente sobre a extensão dos danos causados pelos bombardeios. Daí, comandante, queria te ouvir sobre essa guerra Ucrânia-Rússia, porque nesses últimos dias o que a gente viu na mídia como um todo é que tanto Ucrânia quanto Rússia lançaram seus maiores ataques desde o início da guerra. Então, assim, há uma escalada também nesse conflito, nessa guerra, e por quê? Olha, Thalita, o que acontece é o seguinte, na minha opinião, o Putin ele está sob uma pressão muito grande, né? Por quê? Porque os ucranianos, eles têm, OTAN, na verdade, né? Aqueles que direcionam esses ataques, eles têm atacado alvos civis. Então, está levando a guerra para a sociedade russa, coisa que não acontecia até uns 2 anos atrás. Está sob uma pressão enorme, o que eles estão fazendo? Eles descalçaram, assim, acho que dá para dizer que eles descalçaram as luvas, né? Porque não estão só atacando Kiev, estão atacando também barcos aí no Mar Negro que se dirigiam para Odessa. Então, diversos barcos que transportam armas, né, que transportavam armas para a Ucrânia, ou que atendiam às necessidades de exportação de cereais da Ucrânia, foram atingidos. O resultado disso é que a exportação de cereais da Ucrânia caiu já 33%, caiu 1/3. Agora, lógico que esses ataques da OTAN/Ucrânia contra as instalações petrolíferas da Rússia tem provocado também abalos econômicos. Ninguém tem dúvidas a respeito disso. Agora, do outro lado também, você tem o caso aí da Ucrânia, que o Zelensky enfrentou pressões enormes essa semana, né, pela demissão do seu ministro da Defesa aí, mas as repercussões dessa guerra na Europa continuam sendo fortes. Você vê que hoje caiu o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Acho que já é o 6º ou 7º desde o começo dessa guerra. Então, assim, é uma guerra que eu acho que o resultado final dela vai ser o empobrecimento de todos os países envolvidos, né? Deixa eu trazer 2 notícias paralelas a tudo isso que a gente está comentando. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que estuda a possibilidade de prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caso ele visite a cidade para a Assembleia Geral da ONU em setembro. Netanyahu é alvo de um mandado do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade na faixa de Gaza. Netanyahu rejeitou a ameaça, acusou o prefeito de apoiar o Hamas. Mamdani disse que o premier deveria ser julgado em Haia e que a prefeitura analisa se tem autoridade para cumprir essa ordem. A medida enfrenta barreiras legais porque os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição do tribunal. É um alerta importante, não sei se prático, mas importante, Laura. Eu acho que é isso, eu acho que é mais simbólico do que qualquer coisa, né? Quer dizer, a rigor mesmo. Essa área da ONU é uma área internacional, não é nem considerado sob jurisdição específica dos Estados Unidos nem das leis americanas. Mas tem um valor simbólico gigantesco, né? Quer dizer, aprofundar a condenação internacional, a condenação, enfim, mundial ao genocida Netanyahu, eu acho que é esse o propósito. Agora, eu posso fazer uma pergunta para o comandante?
Comandante, eu estou vendo, acompanhando os comentaristas, os analistas internacionais, e vários analistas internacionais estão dizendo que o Putin está perdendo uma grande oportunidade de mandar um recado enfático, já que ele tem a bomba atômica, ele tem armas de dissuasão muito mais fortes do que as armas, por exemplo, que o Irã tem. Como o senhor mesmo sempre defende, o Irã, se tivesse uma bomba atômica, os Estados Unidos e Israel não se meteriam com o Irã como estão se metendo. Agora, a Rússia tem essa arma. O que está acontecendo? Por que o Putin está deixando esses ataques da OTAN crescerem, se multiplicarem e enfiarem a guerra dentro da população russa? O que está faltando para o Putin pegar e começar a falar grosso mesmo com a OTAN? O poder do Putin não é monolítico, ao contrário do que o Ocidente pensa, né, Cláudia? Todo mundo acha que ele tem todas as rédeas do poder na mão. Não tem. Eu estive na Rússia ano passado e eu até peguei uns jornaizinhos dos grupos mais radicais da Rússia, eu trouxe para ter uma ideia da temperatura. Eles acham o Putin um frouxo. O Putin, na verdade, ele é o elemento moderado da Rússia. Existe um pessoal muito mais agressivo aí, louco para tomar o poder. E ele não é monolítico nas decisões dele, ele enfrenta muitas oposições dentro do Kremlin, né? Então, assim, o que eles estão fazendo, o que a Rússia está fazendo agora, nesse verão de 2025, 2026, perdão, ela deveria ter feito no verão de 2023, que é atacar a infraestrutura da Ucrânia. Eles mantiveram a infraestrutura da Ucrânia intacta por todos esses anos, e a Ucrânia aproveitou para reforçar as suas posições ali no Donbas. Então, só agora que eles estão fazendo isso. Só que, assim, eu falo sempre aqui para vocês, né? O ativo mais precioso da guerra é o tempo. Ele perdeu 3 anos. 3 anos. Se a Rússia, por um acaso, perder essa guerra, que eu acho difícil, mas não é impossível. Você pode acreditar aí essa eventual derrota ao mau uso, a um timing muito ruim por parte dos russos. Porque, torna a repetir, a destruição de locomotivas, terminais portuários, navios de transporte, centrais elétricas, né? E postos de combustível era para ter sido feito 3 anos atrás. Né? O tempo todo que ele perdeu em não fazer essas operações, a Rússia pagou em sangue. Mais notícias? Vamos lá. Em Londres, Andy Burnham assumiu hoje como primeiro-ministro do Reino Unido. O trabalhista substitui Keir Starmer e é o 7º premier britânico em apenas 10 anos, um retrato da instabilidade política do país. Ex-prefeito da Grande Manchester e conhecido como Rei do Norte, Burnham promete descentralizar o poder de Londres, reduzir as desigualdades regionais e recuperar eleitores perdidos para a direita e para os verdes. Burnham promete uma guinada à esquerda, com combate ao custo de vida, reforço da assistência social e investimentos em moradia popular. Ele também criticou 4 décadas de neoliberalismo e diz que vai enfrentar o avanço da ultradireita no país. Ele foi eleito líder do Partido Trabalhista e assumiu o governo após a renúncia de Starmer, sem a realização de uma nova eleição geral. Isso tudo tem impacto também nessa guerra Rússia e Ucrânia, comandante? Porque a gente tem vários países europeus apoiando a Ucrânia e agora a gente tem Espanha não apoiando mais, a gente tem uma situação ali na Alemanha também e agora Itália. O Reino Unido. Itália, exatamente. Ô, Thalita, de todas as promessas que ele fez, só faltou dizer que ele vai andar sobre as águas e transformar a água em vinho, né? Tem a dó, né? Tem a dó, essa gente é louca. Não tem o que fazer, pessoal. Quando você joga, que nem a Europa jogou, mais de 300 bilhões de dólares numa guerra, você vai sangrar os programas de assistência social. Olha, tem acho que 3 milhões de crianças no Reino Unido em situação de segurança alimentar. A quantidade de gente que passa aí o inverno no McDonald's no Reino Unido é espantosa. É espantosa. O estrago que a Margaret Thatcher fez com as reformas neoliberais dela nos anos 80, estão aparecendo, né? A gente está começando a ver. Mas você não reverte isso da noite para o dia. A primeira coisa que eles teriam que fazer, o Reino Unido é um dos maiores apoiadores da guerra da Ucrânia. Um dos maiores. Primeira coisa que ele teria que fazer é parar de apoiar a guerra. Ele não vai fazer isso. Ele não tem força nem caráter para isso. Essa é uma coisa. E aí ele precisaria, lógico, né,
ir para o andar de cima e falar, olha, a gente vai ter que sangrar um pouquinho das suas rendas aí para irrigar o andar de baixo para melhorar as condições sociais. Ele não vai conseguir fazer isso porque essa turma não vai abrir mão. Então é mais o mesmo, daqui a 1 ano, 2, vocês estão noticiando a queda de mais um primeiro-ministro aí. Essa gente é estúpida, né? Eles gastam todo o dinheiro deles em guerra, essa que é a verdade. Aquela prosperidade que vocês viram da Europa aí, no início desse século aqui, podem dar adeus a ela. A Europa não vai recuperar isso daí, gente. O dinheiro foi gasto em guerra. Não tem milagre nessa vida. Se você está gastando com armas, você vai abandonar programas sociais. Perfeito. O discurso é interessante de ser ouvido, né? Porque eu não me lembro de ninguém no Reino Unido, que é um lugar é o coração da Revolução Industrial, né? É o império onde o sol nunca se põe, né? E um país que está mais do que de joelhos, né? Está com a testa colada no chão para os Estados Unidos, vem com um discurso que é completamente o oposto ao discurso americano. Não só o consenso de Washington, como ao atual governo dos Estados Unidos. Eu tenho muita curiosidade em ver. Eu não acredito que, como disse o comandante Farinazzo, não vai fazer nada para o verão, para o inverno agora, né? Quem vai passar frio com o primeiro-ministro anterior vai passar frio com esse também agora. Só que, quais serão os nós que ele vai tentar desatar aqui embaixo para ver o sininho tocar aqui em cima daqui 3, 4 anos? Né? Essas coisas, como a gente fala, destruir é mais fácil que construir. E nesse momento, quando você olha sob o ponto de vista dele, sob o ponto de vista trabalhista lato sensu, né? Não trabalhista só do Partido Trabalhista inglês ou britânico, mas quando você olha o que é bom para os trabalhadores, é uma desconstrução e não uma construção, né? Porque isso está sendo construído desde Margaret Thatcher. Então, o que será possível fazer, né? Quais os nozinhos que se pode soltar aqui embaixo para o sininho tocar aqui em cima? Eu tenho muita curiosidade. Se é só discurso ou se alguma coisa vai começar a acontecer para tentar desmontar esse sistema de neocolonialismo interno, inclusive, né? O sistema ultracapitalista que foi montado a partir dos anos 80 do século passado. Se me permite, Eduardo, só um minutinho, só fazer um adendo aqui. Só fazer um adendo para vocês. O professor Mark Felton, ele publicou um vídeo há uns 3, 4 meses atrás, uma coisa interessantíssima, né? Hoje em dia, só para vocês terem uma base, o quadro geral orçamentário do Reino Unido. A Marinha Britânica hoje, que já foi a maior do mundo, ela tem mais almirantes que navios. Isso é segundo quadro. É para jogar no segundo tempo. Sai com um do Porto e depois troca mais para frente, coloca outro. Eu acho que o que nós estamos vendo aí, bom, enfim, é um reflexo geral da decadência da Europa, né? Quer dizer, a decadência desses grandes impérios europeus. Agora, é aquela receita clássica, né? Vamos dar... Tem a extrema-direita avançando loucamente no país. O que é que você faz? Joga para os trabalhistas administrar essa grande crise. Vai dar errado, porque o problema é que... É isso que o comandante falou. Na questão, ele prometeu andar sobre as águas, mas a questão mais importante, que é o desvio de um monte de dinheiro para o esforço bélico, isso ele não toca. Sim. Ou seja, é inadministrável um país nessas condições. Então, é uma receita dada do fracasso, que vai pavimentar o caminho para quê? Para a tomada do poder por essa extrema-direita, que está avançando em todos os países europeus, se aproveitando da desmoralização da esquerda e da centro-esquerda, gerindo o Estado neoliberal falido. Mas será que não é um efeito Mandani em Nova York? Será que não é um efeito Lula, Sheinbaum? Não que esteja refletindo lá, mas é aquela coisa. Tá, joga na mão deles. Se na mão deles levantar uma bandeira, conseguir fincar uma bandeira, já é diferente daquilo que estava. Então, não estou sendo poliana, nem... que beleza! Não, estou tentando ver
que vai acontecer? É mais ou menos... as boas intenções existem, mas você precisa de uma certa dose de radicalidade nesse momento. Qual é a chance de fazer pelo menos alguma coisa para tentar furar o dique? Isso. Que o Lula conseguiu. O mandante tem dado esses recados que são muito mais simbólicos, mas ele está aí se posicionando. Vamos ver na prática o furo no dique que ele está fazendo, eu acho que é criar uma cunha. Isso é o primeiro passo é você existir, né? Existir e permitir que aqueles que pensam como você, ou o mais próximo possível, tenham um mínimo de massa crítica. E eu acho que isso está acontecendo nos Estados Unidos ainda, claro, né? Num patamar muito pequeno, só que é Nova York. Né? Então, sei lá, eu fico mais ou menos como eu não fiquei completamente desesperançado quando da vitória do Espreia e da Fujimori aqui para o nosso lado, porque foi no quase. E nunca tinha sido no quase. Sempre eram eles. Eles. Então eu vejo, está se criando uma cunha que pode ter os seus efeitos no futuro. Não imagino que isso vai acontecer agora de jeito nenhum. Deixa eu só fechar com essa notícia. Os Estados Unidos estão enviando aeronaves adicionais para o Oriente Médio, enquanto Trump considera ampliar a guerra contra o Irã. Está aí na tela para vocês. Via, se eu não me engano, é CNN também, né? E faz parte do que o comandante comentou sobre isso. Os Estados Unidos querendo enviar mais aeronaves, pedindo autorização até para Israel para que isso se torne possível. Mas, enfim, tem mais aeronaves chegando no Oriente Médio. Para fechar, comandante. Pousar em algum lugar, né? Aeronaves a gente sabe que tem, né? Precisa ver se ele vai ter munição para tudo isso, né? Porque, Thalita, olha só, a questão toda é a seguinte: a campanha aérea, ela só ganha guerra em filme de Hollywood. A realidade é o boots on the ground. Se você não colocar tropas, você viu, os Estados Unidos bombardearam o Vietnã do Norte 10 anos para sair de lá. Precisaram sair de lá, é um fato. Você não vai ganhar essa guerra, a não ser, o Irã só terá grandes problemas, na minha visão, se houver a traição de um desses dois países ou dos dois, Paquistão e Turquia. Aí ele pode ter problemas. Principalmente Turquia, Paquistão nem tanto. Mas se a Turquia trair o Irã, aí você pode ter problemas. Mas eu não sei se o Erdogan vai querer trazer um problema desse para dentro de casa. Porque a partir do momento que você criar uma zona cinzenta no noroeste do Irã, os curdos anti-Turquia vão se criar. Eles vão crescer. Eu não sei se o Erdogan seria... Ele me parece estúpido. Tá? Ele não me parece estúpido. Então, assim, o Trump, ele aposta numa escalada. Ele não conhece. O Trump é uma pessoa ignorante, pessoal. Não adianta, ele é rico apenas. Mas ele não é uma pessoa culta. Uma pessoa que conseguiria segurar um papo, assim, intelectualizado por meia hora. Ele não é uma pessoa culta, ele é um homem ignorante. Então, ele não entende o que é um persa. Ele não entende a visão do Irã. Eu duvido que ele tenha visto esses filmes, que ele tenha entendido os vídeos do funeral do Ayatollah Khamenei. O que eu acho que vai acabar acontecendo, se eles fizerem uma invasão no Irã, eu acho que vai ser um dos maiores desastres da história dos Estados Unidos. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Comandante, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana. Um abraço. Beijão para vocês aí. Uma boa semana para todos. Até mais. Beijo. Muito obrigada. Vamos seguir. Vamos às notícias nacionais agora. Começa nessa segunda-feira o prazo para as convenções partidárias que definirão os candidatos às eleições de 2026. Até o dia 5 de agosto, partidos e federações vão escolher os candidatos a presidente, governador, senador e deputados, além das coligações. O PL marcou para 25 de julho a convenção que deve oficializar Flávio Bolsonaro. O PT prevê para 2 de agosto o evento que deve confirmar Lula na disputa pela reeleição. A Polícia Federal também começa hoje o esquema de segurança dos candidatos à presidência. As equipes serão definidas de acordo com o nível de risco de cada campanha e poderão contar com veículos blindados, sistemas antidrones e kits antibombas. Zema Caiado e Renan Santos vão pedir proteção da PF. Lula terá segurança conjunta da Polícia Federal e do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional.
Flávio Bolsonaro optou por manter a escolta da Polícia Legislativa do Senado. Depois das convenções, as legendas têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16. Para saber mais sobre as convenções partidárias, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela para ler a reportagem completa no site da TVT. Deixa eu chamar o cientista político Carlito Neto, sempre com a gente aqui no Primeira Edição, às segundas. Carlito, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Thalita, bom dia, Edu, bom dia, Laura, bem-vindas de volta, né? Tudo ótimo. Carlito, bom te ver. Vamos lá, semana decisiva, porque agora, sábado, dia 25, a gente tem a oficialização ou não da candidatura de Flávio Bolsonaro. E mesmo que se tenha, né, se ele não fizer o registro até o dia 15 de agosto, pode mudar, né? Ele pode confirmar a candidatura dele na convenção, mas até o registro tudo pode acontecer. Inclusive os discursos já estão prontos, já se sabe que tem um vídeo inapropriado do Flávio Bolsonaro que deverá vir à tona, já se sabe das relações no mínimo promíscuas do Flávio Bolsonaro com o seu irmãozão Daniel Vorcaro, já se sabe que a relação do Flávio não seria só com a milícia do Rio de Janeiro, mas aparentemente com a milícia do Vorcaro também, como a foto, né, que foi divulgada recentemente dele com o sicário revelou. E eu estava lendo em alguns portais, Thalita, Edu e Laura, que até o Malafaia já teria dito ali que só tem um motivo para ele abandonar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Surgir algum escândalo de corrupção. Mas aí ele já deveria ter abandonado há muito tempo, né? Porque tem um caso envolvendo as rachadinhas do Rio de Janeiro, né? Então, aí estão falando sobre o vídeo, né? Aí sobre o vídeo disseram que ele também já está alinhado com a esposa do Flávio sobre qual que vai ser a versão. E isso me fez entender, Thalita, por que eu deixei de ser evangélico, né? Para quem não sabe, eu fui evangélico minha vida praticamente inteira. Eu sou neto de pastor, meu cunhado é pastor, meus primos são pastores, minha irmã é missionária. E quando essa trupe do bolsonarismo entrou na igreja evangélica, eu saí. Porque é muito fácil ser cristão protestante e bolsonarista. Raciocina comigo, Laura. Se o cara é promíscuo, vive em bebedeira, farra, sacanagem, é o capeta que está usando ele. Se o cara trai a mulher e é pego na orgia do Vorcaro, é o capeta que não quer deixar que ele mantenha a família dele. E para resolver, bem simples, uma semana de jejum ou subir o monte com os legionários. Fez isso, Jesus, Deus apagou tudo de errado que você fez. Então, é nesse nível que a gente está vendo alguns pastores do Brasil. O Malafaia passando um pano para tudo de absurdo que a gente já sabe que existe envolvendo o Flávio Bolsonaro e aquilo que dentro da religiosidade é sagrado, que é a família, também já se tem uma elasticidade na interpretação do que diz a Bíblia e do que diz os costumes. Lembremos, nós aqui não somos conservadores, eles que são. Ô, Laura, a gente estava comentando aqui, né, nos bastidores sobre essa calmaria antes da tempestade, né? Assim, eu não sei quantos dias ela vai durar, mas é isso, estamos no dia 1 dessa calmaria. Vamos ver se amanhã ela Copa acabou continua. ontem, gente. Calma. Precisa de uns dias para ver uma mudança de registro aí, calma. Mas é isso, semana decisiva. Não, e eu acho que, eu imagino, quem tá de posse desses vídeos, você imaginou como é que deve estar sendo a minutagem da tensão da opinião pública, né? Quer dizer, em que momento aparecer isso, em que momento se joga com essa carta e tal, porque isso tem a ver com os humores e com a possibilidade de criar uma situação de degradação da campanha do Flávio que seja incontornável, né? Quer dizer, hoje ainda tem gente que fala, não, ele pode se recuperar. Uma vez passado essa maré nefasta que ele está vivendo, ele ainda pode se recuperar. Mas, então eu imagino que quem tá de posse dessas informações teve que esperar acabar a Copa para não dividir as atenções, enfim. Então eu acho que nós estamos naquele momento que está todo mundo esperando qual é a próxima bola, a próxima jogada. E a gente já sabe que provavelmente será alguma coisa contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então podemos esperar muita confusão ainda, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Carlito, usando a experiência dele de vivenciar a vida da igreja
protestante dita evangélica, né, chamada de evangélica no modo geral, e também o cientista político. Cola dizer, perdão, eu caí na tentação, foi o cramulhão, mas agora, de lá para cá, eu tomei banho no Rio Jordão, o que de fato aconteceu, não tomei banho não, fui batizado no Rio Jordão e agora eu estou livre do pecado. Isso que tem mais impacto? A notícia ou o vídeo como direi, daquilo tudo ou, sabe-se lá o que é, ou... Do suposto aquilo tudo? O suposto aquilo tudo ou a conversão ao lado bom, ao abrir mão e trazer a mulher do lado para falar que nós estamos juntos e tal. Então, né, é porque assim, pra gente explicar pro povo que tá acompanhando a gente, que não é evangélico, que não é protestante, é até difícil explicar algumas coisas, porque na religiosidade, por exemplo, Edu, até intimidades do casal são confidenciadas aos pastores, né? Por exemplo, se a vida íntima do casal não está indo da maneira que o casal quer, se vai na igreja, pede-se aconselhamento ao pastor, algo que nós, por exemplo, que hoje eu não sou mais religioso, né? A gente acha muito estranho, mas na religiosidade é comum. O marido procurar o pastor para dizer que ele não está satisfeito sexualmente com a mulher procurar a missionária para dizer que também não está satisfeita sexualmente com o marido, e eles se juntam em um conselho para passar orientações nesse nível. Eu tô trazendo esse exemplo para que o público entenda o nível de participação da igreja na vida de um casal, né? Então, a questão, por exemplo, de esse vídeo vazar e alguém da igreja divulgar ali que o Flávio errou, vamos jejuar pelo irmão Flávio, é o que vai se tentar fazer. O grande problema é que a Bíblia é bem clara ao dizer que não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado, apesar do que alguns verdilhões da fé têm dito aí, a palavra de Deus é bem clara. Por isso, inclusive, Edu, que o Malafaia me processou quando eu o desmascarei como liderança religiosa, e na sentença a juíza me deu vitória dizendo que eu, além de ter fundamentação técnica para as críticas no campo da política, eu professava, à época, a mesma fé do pastor. Gente, eu era como a gente faz alusão aqui brincando, é um beato de igreja, porque eu via para Sergipe passar férias, meu avô me levava para a escola dominical, para o sábado à tarde. Então, assim, eu tinha de fazer estudo do Apocalipse, estudo do Gênesis, estudo de Salmos. Então, assim, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. E para complementar a fala da Laura, que eu acho interessante, Laura, que você falou, não, tá esperando passar a onda. O problema é que não passa, tá parecendo um mar agitado. Ele pula a onda, quando o mergulho levanta, vem a outra e dá na cara. Ele mergulha, levanta e tem outra que dá na cara. Eu acho que o discurso que não vai colar, em hipótese nenhuma, em específico, Edu, com os evangélicos, é esse discurso de que não, ele fuma, ele bebe, mas é porque ele ainda está se libertando dos vícios do mundo, ele está tentando ser o novo homem. Isso não cola. Por quê? Porque no batismo é bem claro. Morre o velho homem e nasce uma nova criatura. E a partir dali você não pode pecar mais. Se você pecar, game over. Simples assim. Aquele que foi preso semana passada no Rio, esqueci o nome, que tem uma filha que é influencer, que é deputado estadual. É o pastor Pôncio. Ele é dono de uma fábrica de cigarro. Para além de ser traficante de cigarro, ele é fabricante de cigarro. Eu não consigo entender em que parte do texto bíblico se dá a conclusão, claro que não vai estar escrito ali, não está lá nos 10 não fumarás, não existe isso. Mas o cigarro só faz mal pro outro. Não tem que você acha no cigarro. O melhor que o cigarro faz é te dar um vício prazeroso. É o melhor que ele consegue. O pior é matar. E mesmo assim, esse cara tem um rebanho. Então eu fico um pouco preocupado quando essas contradições aparecem e o discurso da redenção vem junto. Mas por isso que eu perguntei pro e acho que nesse sentido da sua pergunta, só falta realmente esse escândalo moral, né? Porque os escândalos relacionados à corrupção já existem de monte. Então falta um escândalo moral sexual, para abalar, né? Para abalar de vez talvez a candidatura. Diga, Carlito. Só para acrescentar um dado, Thalita, que eu falei, não trouxe o principal. Na última pesquisa Quest que foi divulgada, a rejeição do presidente Lula caiu 10 pontos e a aprovação subiu 9 entre os evangélicos.
Por quê? Porque mesmo atacando o presidente Lula, quando o evangélico, aquele que não está radicalizado ao bolsonarismo, vai comparar a conduta moral de um e do outro, a conduta cristã de um e do outro, não tem dúvida quem é que está seguindo esse critério, né? Quem é que está mais próximo ao que determina o cristianismo, se o Flávio Bolsonaro ou o presidente Lula. O próprio ódio que o Flávio Bolsonaro propaga não condiz com o cristianismo. Ao contrário, quanto mais você propaga a cólera para o outro, mais você atrai para si, ou quanto mais você propaga o ódio para o outro, mais você atrai para si a cólera de Deus. E isso tem ficado cada vez mais evidente porque os evangélicos estão cansados, Thalita. Eu abandonei a igreja porque eu não aguentava mais ir para a igreja e ouvir falar de Bolsonaro. Eu ia para a igreja e só se falava Bolsonaro, comunismo e Lula. Bolsonaro, comunismo e Lula. Como eu, tem milhares de brasileiros que a gente chama hoje de crentes desigrejados, né? Que são evangélicos, mas que não frequentam mais igreja, porque não tem mais saco de ficar ouvindo Lula versus Bolsonaro, Lula e comunismo, Bolsonaro e comunismo. Mas eu acho... Diga. Eu acho que, sob qualquer hipótese, e agora mais do que nunca, fazer um julgamento sobre os evangélicos, sobre o comportamento dos evangélicos como um grupo absolutamente monolítico, está cada vez mais errado. Porque se tem uma coisa que é legal entre os evangélicos, é o fato de que eu amanhã posso fundar uma igreja. Eu amanhã, sendo uma pessoa de esquerda, eu posso pegar e fazer a minha interpretação da Bíblia. Isso é uma coisa que foi a grande libertação desse campo do protestantismo, do absolutismo católico. Porque o absolutismo católico é aquilo, o que o príncipe da igreja, que é o Papa, diz, é assim que todo mundo tem que se comportar. Nos evangélicos isso acabou já desde o século XVI. Então eu acho que houve uma instrumentalização da fé, agora nesse último período no Brasil, que houve esse crescimento enorme do teleevangelismo e tal, não sei o quê. Mas hoje, quando está havendo esse esgarçamento das bases, o Malafaia, o banco do Edir Macedo, casos de Banco da Lagoinha. estupro, Banco da Lagoinha, corrupção de várias formas, e quando as pessoas estão começando a saber disso, o que está acontecendo é que um monte de gente ou está indo para outras igrejas, ou está ficando desigrejado, que é isso que o Carlito falou. Então, eu acho que a gente tem que acabar com essa questão de pegar e falar, o Flávio Bolsonaro, ele quer que a gente pense nele como um representante dos evangélicos, só que ele não é. E a própria Michele deixou isso claro, você não fala pelos evangélicos, quem fala pelos evangélicos sou eu, ele nem evangélico não é. Então, eu acho que a gente tem que pegar e tratar esse cara como um usurpador mesmo e parar de cobrar os evangélicos sobre esse apoio, porque, na verdade, um monte de evangélicos já está largando o Flávio Bolsonaro no meio do caminho e escolhendo outras opções. Então, eu acho que aquele preconceito que a esquerda católica sempre teve, aquela ligada à teologia da libertação e tal, sempre teve em relação aos evangélicos, está na hora de acabar, entendeu? A gente tem que pegar e começar a conversar com os evangélicos como um povo que está em disputa e que está achando suas formas de pegar e levar a sua fé adiante de uma maneira muito mais íntegra do que o Bolsonaro está propondo. E eu acho que isso está acontecendo agora, nesse momento. O Miro que traz sempre essa expressão dos mercadores da fé, né? O que a gente está vendo é isso, é essa separação, de fato, de quem está negociando com a fé e quem é evangélico, e é isso, vai buscar outro representante, vai buscar outro pastor, vai buscar outra igreja ou não, vai ficar com a sua fé para si próprio e pronto. Isso basta. E, Thalita, é impressionante, porque nessas igrejas, porque a gente fala só dessas grandes igrejas, mas as igrejas pequenininhas, elas estão cuidando da caridade, elas estão cuidando de organizar campanha de arrecadação de agasalho para o inverno. Então, elas estão cuidando da vida das pessoas e das comunidades. Então, não dá para a gente pegar e ficar olhando para os evangélicos, vendo a cara tonha do Edir Macedo ou do Silas Malafaia. Esses caras estão cada vez mais perdendo terreno, e não é por nada que a Igreja Universal, nesse momento, está respondendo a um processo seríssimo sobre o Banco Digimais. Ou seja, está ficando claro que esses caras
Eles são isso, mercadores da fé. Eles não estão interessados em beneficiar, acolher, cuidar, nada disso. Quem está fazendo isso são essas pequenas igrejas. E cada vez mais as pessoas estão indo para essas pequenas igrejas. É só ir na periferia de São Paulo, você vai ver. É uma quantidade de igrejas gigantesca. E estão cuidando da vida das pessoas. Eu achei muito interessante esse exemplo que o Carlito trouxe do aconselhamento a casais, né? Nada mais é do que terapia de casal. Quando um casal de periferia vai conseguir pagar uma terapia, é a igreja que está oferecendo. É esse serviço. Aliás, vamos combinar, a Igreja Católica sempre fez isso. O que eram os confessionários? Sim. Então, eu acho que está na hora de a gente parar de pôr, vocês. Não, a Igreja Católica fazia isso. E olha, de mais a mais, olha, em termos de crimes, a Igreja Católica está lotada de crimes, né? Vamos combinar. A Igreja Católica apoiou o fascismo na Espanha. A Igreja Católica apoiou o fascismo na Itália, a Igreja Católica pôs mulheres na fogueira. O que nós estamos falando? Que moralidade que a Igreja Católica tem, que é tão absoluta? Então, eu acho que, sabe, vamos com muita calma e vamos respeitar esse povo que está procurando só um pouco de acolhimento espiritual, né? Perfeito. Deixa eu trazer alguns atores coadjuvantes dessa história toda. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, abriu uma nova frente de atrito com o bolsonarismo após dizer que Michele Bolsonaro poderia ser candidata a vice-presidente em uma eventual chapa à presidência. A declaração irritou a cúpula do PL, que viu na fala uma tentativa de explorar um momento de tensão interna do partido, obviamente. Michele reagiu nas redes sociais, descartou a possibilidade e lembrou que é filiada ao PL, o partido que já lançou Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. Nos bastidores, dirigentes da legenda avaliam que Zema tenta ganhar espaço na disputa pela direita e aproveitar o desgaste entre Flávio e a ex-primeira-dama. E não precisa ser dirigente do PL para fazer essa leitura, não, Carlito? Com certeza, né? Porque o Zema não é criança. Quer dizer, eu sei que o Zema não é muito inteligente, talvez ele realmente nem saiba que não se pode ter duas candidaturas majoritárias, mas ele está fazendo isso para tentar criar um racha. Realmente ele já percebeu a fragmentação dentro do campo do bolsonarismo, né? Que o Pablo Marçal, acho que eu já falei isso aqui na semana passada, mas eu vou repetir, né? O Pablo Marçal já mostrou que é possível se ter aqui, até fiquei desfocado agora, o Pablo Marçal já provou que é possível fragmentar o bolsonarismo, né? Em 2024, por exemplo, a eleição de São Paulo, o Pablo Marçal quase passa para o segundo turno e com a possibilidade real, inclusive, de vencer caso passasse, né? Então, o Zema já entendeu que, passar desse pleito agora, o bolsonarismo não terá a mesma força, o clã Bolsonaro tampouco. Então, quanto mais ele criar essa fragmentação, né? Quanto mais ele produzir essa dispersão, para ele isso é positivo. O único ponto negativo que existe é que ele é o Zema, né? E que, assim como o Flávio, que casualmente quando abre a boca só se atrapalha, o mesmo acontece com o nosso comedor de banana com casca. Edu Laura. Povo de Minas. Eu realmente acho que não é uma jogada de xadrez o que ele está falando. Ou seja, ele não está pensando em 2, 3 casas, né, 2, 3 movimentos para frente. Ele falou apenas o que ele acha que é interessante para ele nesse momento, quer dizer, venham a mim as criancinhas, usando linguagem bíblica aqui, porque é o que ele quer quando ele chama Michele Bolsonaro para, entre aspas, ser da sua chapa. Porque ele obviamente sabe que ela já é de um partido político e ela não pode mais sair do partido. Quer dizer, não teve um raciocínio mais extenso, até porque seria pedir demais do ex-governador de Minas Gerais. Vamos seguir? Olha só, o ministro Alexandre de Moraes barrou a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro estava previsto para o próximo dia 25, mas Bolsonaro está com as visitas suspensas por 30 dias, com exceção de advogados e médicos. A decisão foi tomada depois que Moraes entendeu que a divulgação de uma carta de Bolsonaro nas redes sociais descumpriu as regras da prisão domiciliar. Flávio Bolsonaro também segue impedido de visitar o pai por 90 dias. Aliás, são notícias todas que saíram na sexta-feira depois do primeira edição, né? Quero ouvi-los todos sobre essa situação agora que se desenha para Jair Bolsonaro. Que é isso, não vai poder ter qualquer contato com o filho e qualquer atividade minimamente política. É disso que se trata, Laura. Não, nós estamos vivendo uma coisa bem fora do esquadro, né? O Milei, vamos lembrar, o Milei estava vindo para cá para participar da convenção do PL, Sim. Que vai pegar e indicar o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, uma coisa que a gente
nunca viu. O presidente de um outro país. Né? O presidente de um outro país vir participar do processo eleitoral, e neste quadro é que ele pediu para visitar o Bolsonaro. Quer dizer, ele veio como um operador de um projeto de extrema-direita alinhado com o presidente Donald Trump, e ele veio para operar. Então, é óbvio que nessas condições, o Bolsonaro preso em prisão domiciliar e tendo seus direitos políticos cassados, inclusive é sempre bom lembrar, e já tendo afrontado a decisão do Alexandre de Moraes várias vezes, é muito natural que o Alexandre de Moraes chegue e fale, não, o circo acabou, você não vai visitar o Bolsonaro, para depois ir lá na convenção do PL mandar recados do Bolsonaro para a convenção do PL. Gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então vamos lembrar, o presidente Lula chegou a receber visitas de governantes de outros países e tal, mas, primeiro, o Lula estava cumprindo pena de prisão na Polícia Federal. Exato, não estava cumprindo pena, estava lá recluso, inclusive a repúdio da lei. Né? Mas enfim, ele estava lá preso na Polícia Federal lá de Curitiba. Estava cumprindo, é verdade. Estava cumprindo. Estava cumprindo prisão, e ele recebia os apoios e tal, mas ele não estava operando como está o Bolsonaro, operando para interferir no processo eleitoral aqui do que está acontecendo. Então eu acho que a medida é corretíssima, e eu acho que é bom que, calma, né, gente? Daqui a pouco o Trump está pedindo para visitar Imagine, se o Alexandre de Moraes concede essa visita ao Milei, por que não poderia conceder ao Trump? Então, aí vira a casa da mãe Joana, entendeu? Então, não dá, nós não podemos pegar e permitir que o processo eleitoral do Brasil seja transformado num espetáculo mundial da extrema-direita intergaláctica, né? Sim. Tem um truquinho também, né? Que o Milei, que o presidente Lula, quando ele teve na Argentina em processo eleitoral a última eleição que teve foi de meio de mandato, mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, né? Então, o presidente Lula esteve lá e visitou Cristina Kirchner na casa dela, em prisão domiciliar. Sim. Né? E também fizeram o carnaval lá, do lado de lá e tal. Então, eu acho que tinha um pouquinho para além do trazer recado, ou levar recado, ou efetivamente dar apoio, tinha um pouco do lado de dentro, para falar, tá vendo? E aí fui lá espizinhar a vida deles igual... o Lula veio aqui espezinhar a nossa. Então, e aí, lamento, vai ficar sem essa para levar para casa, Milei. Carlito. Então, né, até comparando com o presidente Lula, a gente precisa lembrar que quando o presidente Lula foi preso em 2018, ele foi preso com violação do princípio da inocência, né? Porque todo mundo se presume inocente até que se prove o contrário. Como naquele momento o Supremo Tribunal Federal entendeu que se poderia prender algumas pessoas a partir da condenação em segunda instância e não que se deveria prender as pessoas, o presidente Lula teve a sua presunção de inocência violada e mesmo assim ele estava na superintendência da Polícia Federal, sem condenação transitada e julgada, sem nada disso. O Bolsonaro ele está com condenação criminal transitada e julgada e na condição que ele está neste momento, que é uma exceção à prisão que ele está cumprindo neste momento, né? Ele já foi condenado em regime fechado e se abriu a exceção baseado no que estabelece a lei para o cumprimento da pena em regime domiciliar por motivos humanitários, se aceitou a aplicação desse modo de cumprimento de pena no período que se faz necessário, porém, para que essa aplicação aconteça, existem algumas cautelares. Ou seja, o Bolsonaro não pode fazer da sua casa um gabinete eleitoral. É diferente. Sobre a participação do Milei, é interessante, né, que o Milei está virando quase que o nosso Mick Jagger, né, dadas as devidas proporções aqui, toda vez que ele tenta defender alguém, dá muito ruim, né, e se você pegar os dados, por exemplo, da Argentina, os dados econômicos da Argentina são terríveis, né, quando você não tem ali alguém do mercado tentando manipular os dados, né, trazer um número positivo e esconder 10, 12, 20 números negativos, por exemplo. O que é que me deixa, de certo modo, confortável? É mostrar como é que eles estão, como a gente fala aqui no Nordeste, né, desnorteados, eles estão sem rumo, eles estão tentando alguma coisa para chamar atenção, só que a maneira que eles têm escolhido para chamar atenção está tudo errado. Se é para chamar atenção com o Trump, é atacando o Brasil e os brasileiros. Se é para chamar atenção com o Milei, é para poder querer usar o exemplo da Argentina, que tem se mostrado fracassado
para poder defender. Eu acho que para poder defender o nome deles, eu acho que a única semelhança que existe, Thalita, entre Milei e Flávio Bolsonaro, né, e a família Bolsonaro, que a gente pode talvez enaltecer aqui, é a relação com falcatruas, né, com esquemas, né, com negociata, que toda hora aparece algo, ou irmã do Milei, ou homem de confiança do Milei, ou ministro do Milei, ou o próprio Milei, né, que divulgou há um tempo atrás uma criptomoeda, né, utilizando as suas redes sociais, ficou milionário, enquanto o povo já empobrecido da Argentina ficou ainda mais pobre. Mas é isso. Agora, só para fechar esse assunto, quando a Laura lembra dessas relações, né? A gente tem uma extrema-direita no mundo muito bem organizada, né? E tudo isso vai deixando bastante explícito quanto há um interesse muito grande nessa eleição que acontece aqui no Brasil. Então, de fato, o Milei faz esse pedido para visitar Jair Bolsonaro, vem participar de uma convenção do Partido Liberal. O próximo passo seria realmente Donald Trump. Donald Trump que já está taxando o Brasil, tendo em vista também o processo eleitoral para enfraquecer uma candidatura. Donald Trump, eu não acredito, mas Marco Rubio eu acredito. Rubio, com certeza. Donald com Trump certeza. é o expletivo maior, né? Imagina se ele vem, né? Mas Marco Rubio eu realmente acho que poderia vir. Marco Rubio é pegar o avião e aparecer aqui na convenção. Então, por isso que simples. até porque é aquela coisa que eles falavam, que o Foro de São Paulo organiza toda a esquerda, coisa que o Foro de São Paulo nunca fez, né? E eles fazem naquele CIPEC, né? Eles fazem naquele negócio. Exato. E eles se organizam para se ajudar mutuamente, atrapalhando, bom, primeiro revertendo ou acabando com qualquer relação diplomática entre países, né? Olha uma coisa, ainda que seja invasivo, mas o presidente do Brasil fala assim, eu prefiro que tal candidato ganhe. Sim. Ou o presidente da Argentina falar, eu prefiro que tal candidato ganhe. Dá para entender, ainda que fosse pisasse na linha, não passava da linha. Outra coisa é pegar e vir aqui para fazer campanha para um candidato na convenção do partido do cara. Isso é inaceitável. É inaceitável. Do ponto de vista diplomático, precisa ter uma resposta. Né? Precisa ter uma resposta. Precisa deixar claro que na eleição do Milei, pode ser que apareça bastante gente lá, inclusive o presidente Lula, se tiver reeleito. Né? O que seria, cá entre nós, faria mais efeito lá do que aqui em termos de votação. É isso, é virar cabo eleitoral, de fato, né, aqui no Brasil. Falando sobre PIX, a gente tem a revista britânica The Economist apontando o PIX como um dos principais exemplos da fragmentação do sistema financeiro global. Segundo a publicação, países buscam reduzir a dependência das redes americanas Visa e Mastercard e criar sistemas próprios de pagamento. Essa reportagem destaca que o governo Trump acusa o PIX de prejudicar empresas americanas e usou o sistema como uma das justificativas para a tarifa adicional de 25% contra o Brasil. Para a The Economist, o PIX mostra que a disputa pela soberania financeira já começou pelos meios de pagamento e pode enfraquecer a supremacia dos Estados Unidos. Junto a isso, o prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, ele afirmou que Donald Trump tenta punir o Brasil pelo sucesso do PIX. Segundo o economista, a investigação americana contra o sistema de pagamentos não tem base econômica e representa uma guerra contra o futuro. Então é isso também, mais uma vez, ficando cada vez mais explícito como Donald Trump ataca o Brasil nesse momento e usa o PIX para isso, com um viés totalmente político, porque o PIX é um sucesso aqui no Brasil e pode tomar o mundo, inclusive. Carlito. Eu estava até lendo agora, inclusive, acho que algo que resume bem isso, né? Uma matéria publicada aqui por um outro veículo da mídia, né? A Associated Press, e eles entrevistaram um dono de um quiosque que vende água de coco. E aí ele foi perguntado por que ele gosta do PIX. É bem pequenininho, Thalita. Eu vou ler aqui para que o público entenda onde é que está o problema. Palavras do pequeno comerciante. A gente não precisa pagar taxa nenhuma pelo PIX. Por banco, a gente precisa pagar taxa de cartão de crédito, taxa anual, taxa de banco, taxa disso, taxa daquilo. E com o PIX, não. Disse o proprietário ali do quiosque na praia de Copacabana, que exibe com orgulho a logomarca do PIX. Então, a explicação é bem óbvia. É mais lucro para o pequeno comerciante, porque ainda tem essa, né? Quando você tem cartão de crédito, quando você tinha só cartão de crédito, por exemplo, Thalita, e você tinha um negócio grande, né, com muita movimentação, você sendo um grande empresário, você conseguia negociar taxas menores.
Então, mesmo tendo somente o cartão de crédito, não existindo o Pix ainda, dependendo da sua movimentação, você pagava uma taxa menor. O pequeno comerciante não. Ele paga a taxa que a empresa de cartão oferece, porque ou ele aceita fazer o pagamento no cartão, ou ele pode perder venda. Então, o surgimento do Pix e da possibilidade, inclusive agora, do Pix parcelado, é para deixar essas empresas realmente preocupadas. O próprio Paul Krugman deixou claro por que os Estados Unidos têm se preocupado com o Pix. Porque isso quebra a hegemonia de domínio financeiro dos Estados Unidos da América. A gente já falou aqui, por exemplo, do SWIFT, né, que é o modelo de pagamento internacional, que é extremamente rápido. Demora de 3 a 6 dias para o pagamento cair de um país para o outro. Enquanto o Pix, se o cara estiver na Argentina, se o cara estiver em Portugal e na França, porque, para quem não sabe, alguns estabelecimentos na França e em Portugal já recebem Pix, o pagamento entra na hora. Não demora de 3 a 6 dias. Então é isso que está deixando o Trump preocupado. Porque a discussão sobre o padrão dólar tem se fortalecido por causa do tamanho que a China tomou diante do mundo. Os Estados Unidos têm perdido mercados, têm perdido espaço. E a criação do Pix, se for implementado como tem sido planejado, Thalita, dentro do bloco do BRICS, aí que ele vai enlouquecer, porque são 42% da população global como potencial cliente que os Estados Unidos da América e as empresas de cartão de lá poderão deixar de ter acesso. Eu sempre gosto de bater. Você bateu num ponto, trouxe um ponto que eu acho que é fundamental. Não é concorrência desleal, porque não é concorrência. Não é concorrência. Como o Carlito falou, o dinheiro não vai para... Não é, tem um mercado de 100%, né, que era dividido em 20, 30, 30, 20... E aí entra um novo player roubando e passa a ter 10%, 15%. Não! O dinheiro do Pix fica para você que usa o Pix. Porque não é uma concorrência, o dinheiro não vai para o Banco Central. O Nobel da Economia diz isso, olha, desde quando é uma prática comercial desleal que empresas percam o mercado para um concorrente que oferece um produto melhor e mais barato, no caso aqui de graça. Vou concorrer ao Nobel do ano que vem. Eu estou aqui falando Paul Krugman. Exatamente isso. Mas, meu Deus do céu, mas isso é óbvio, ululante. Mas é aquela coisa, se joga areia para cima para a gente ficar na fumaça da areia. Porque não tem o que discutir. O Brasil não tem o que discutir sobre Pix. Não tem concorrência. Então, não é. Se não é concorrência, não tem como levar para o OMC, não tem como discutir. Acabou. Problema de vocês. Se virem aí. Incrível isso. Ele é bacana, tem várias aspas aqui. Ele diz assim, por exemplo, Trump tentará punir o Brasil por esse sucesso. Escreve o economista ao comentar a investigação comercial aberta pela administração americana com base nessa seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Porque seria desleal um país oferecer aos seus próprios cidadãos uma forma melhor de fazer compras e pagar contas. Concorrência desleal chama. Isso se chama soberania, meu Deus do céu. Que loucura! É isso. E o livre mercado, né, do a livre concorrência? A mão invisível que fique lá, sabe? A verdadeira preocupação deles é que ela funcione bem demais, escreveu ao comentar a oposição à criação de um dólar digital. Tá bom, amigos. O pagamento eletrônico pago terminou. É uma máquina de escrever. Ainda tem um pouco batendo por aí. Se você procurar, ainda tem máquina de escrever. Né? Eu tenho uma lá do meu avô, mas outro dia, já faz um tempo, eu falei, eu quero comprar uma fita. Não tem mais fita. A máquina continua, mas a fita já acabou. A máquina de escrever é um bom exemplo para o que é o cartão de crédito. O cartão de crédito vai acabar. Claro, se não houver um movimento global desse tamanho, que faça com que as forças se oponham de maneira tal que impeça que isso progrida. Agora, dentro do Brasil... Mas eu acho muito legal você pensar como o capitalismo defendido pelos Estados Unidos virou uma coisa obsoleta, né? Ele está defendendo uma tecnologia que está obsoleta. Exatamente. Quer dizer que não... Eu me lembro quando o cartão de crédito você fazia aquele em papel, a gente assinava. Isso, aí foi substituído pela maquininha, aí foi substituído... Bom, a condição óbvia era que a digitalização absoluta levasse a isso, que é o Pix. O Pix é isso, quer dizer, nós podemos fazer operações simplesmente com um celular, sem precisar do cartão, sem precisar passar pelas empresas. Ou seja,
é um desenvolvimento tecnológico. O que os Estados Unidos fazem são contra o desenvolvimento tecnológico. Isso então mostra o grau de decomposição, né? Eles estão defendendo o que é obsoleto, o que não faz mais sentido, o que não tem mais motivo de É ser. a mesma lógica do Trump de querer reindustrializar o país do jeito que era no século XX. Exato. Cara, Esse parado no retrocesso, né? Pois é. É isso. O Brasil está sendo punido por um sucesso que obteve a partir da criação do Pix. Carlito, é isso. Muito obrigada. Sempre bom recebê-lo por aqui. Boa semana para você. Um beijo grande. Eu agradeço, Thalita. Em breve teremos novidades aí, parceria com a TVT. E antes de eu sair, eu preciso pedir pro Edu explicar para a audiência que diabo é a fita, porque nem todo mundo sabe que é uma máquina de datilografia, tampouco sabe para que serve a fita, Edu. Você falou a fita a gente não encontra, explica pro povo que é a fita. Até mais. Você batia lá a fitinha que botava imprimia. Imprimia né? letrinha. E o globo da elétrica. Eu tenho um monte, meu sogro deixou de herança para nós. É uma série de globos, eu tenho lá em casa. O que é globo? Eu não sei Globo também, é não. o globo da elétrica, que é aquele globo que fica no meio Da elétrica. da máquina elétrica, que é uma bola, que a fita continua lá, né? E daí você bate no globo, e o globo era para ser trocado. A Thalita nem imagina. Nem pegou o Não, globo. essa do Globo, não. Amanhã eu vou trazer um globo aqui. Vou trazer o globo e botar aqui em cima da mesa. Beijo, Carlito. Beijo, até. Vamos lá, nesse clima, vamos falar sobre Copa do Mundo. A festa é espanhola. Madrid explodiu em alegria pela conquista da segunda estrela da camisa da Espanha. E teve muito brasileiro que torceu contra a Argentina ontem, por medo de mais um título para os vizinhos, mas eles continuam longe da gente. Eles têm 13 estrelas até agora. Donald Trump foi vaiado ao entrar no gramado para entregar a taça da Copa do Mundo à Espanha. Durante a partida, o presidente americano apareceu na transmissão, mas foi evitado pelo telão do estádio. Depois da premiação, Trump permaneceu no palco, tentou participar da foto dos campeões. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, precisou conduzi-lo para fora da comemoração. Pois é. Um vídeo do cumprimento entre Lamine Yamal e Donald Trump, depois do título mundial da Espanha, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o craque espanhol hesita, dá um aperto de mão rápido, segue sem sorrir ou trocar palavras com o presidente americano. Antes da final, o atacante Borja Iglesias já havia dito que cumprimentaria Trump apenas por obrigação e esperava que o encontro passasse o mais rápido possível. Aliás, deixa eu trazer. Será que eu passei para vocês? Eu passei para vocês a foto do antes e depois da Espanha. Olha ele lá. Coloca para mim, porque tem o antes com o Trump de fato aparecendo ali na foto, tá vendo? O Infantino tentando puxá-lo. Ali, o Infantino tentando puxar. E depois a gente tem a foto oficial que foi divulgada pela Espanha, em que o Donald Trump foi retirado de fato da foto. Volta pra gente. Volta, é legal, volta lá. Olha lá, tá ali ele, tá vendo? Ó, ele ali, ó, do lado que é exatamente o momento que o Roder levanta a taça. É o momento exato. O técnico continua ali do lado esquerdo da foto, aqui, ó, tá vendo? Mas ali, ó, tiraram Donald Trump e o Infantino também. Dava tempo dele sair correndo daquele jeito. Desculpa. Que é a postagem do... Eu esqueci de mandar pra vocês, acho, né? O Prestes mandou pra vocês a foto do The Guardian com a legenda. Isso é muito a legenda do Guardian é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo trazer você acha? aqui. Eu vou fazer um comentário sobre a falta de educação, de respeito da FIFA com relação a esse pódio que a gente viu. Porque ao lado do Infantino estava a presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá. Os três foram os anfitriões da festa. Por que é que só o Donald Trump estava ali entregando medalha para o jogo? Por que foi o Donald Trump a entregar a taça? Por que foi o único hino executado na festa de encerramento, fora o hino dos dois times que estavam jogando? Mas sabe o que eu sinto? É que ele fura qualquer institucionalidade. Não era para ele estar ali. Não era para ele aparecer na foto. Donald Trump está pouco se lixando para a institucionalidade da ocasião. Mas eu não estou falando só da foto. Eu estou dizendo quem tinha que entregar a taça? Eram os três ou nenhum dos três? Exato. Ou eram os três presidentes, os três chefes de Estado, ou era ninguém. Ou era o próprio presidente da FIFA. Mas não, foi o Trump. Só o Trump botou a medalha dos três. A gente viu, olhar o vídeo ali do lado, você vai ver. Sheinbaum de um lado e o primeiro-ministro do Canadá junto. E eles só apertam a mão dos jogadores, em um visível segundo lugar na história. É ridículo. A FIFA é cada vez mais ridículo. Tinha a chance de se
Mas é ridículo por conta desse presidente que tem, que eu acho que cede a qualquer tipo de desejo de Donald Trump. Exato. É isso, eu acho que ele rompe essa institucionalidade e vai junto a esse momento sem ter sido minimamente planejado. E olha lá o Rodri esperando. Presidente, sai daqui. Sai que eu quero levantar a taça. Coloca a legenda agora do Guardian, então. Olha lá. Ela diz assim, olha, pode colocar a legenda do Guardian. Sai que eu quero levantar jornal, a taça. Isso. Gianni Infantino, essa é a legenda que apareceu no jornal. Gianni Infantino explica cuidadosamente a Donald Trump que ele não faz parte da seleção espanhola. E por isso ele tinha que se retirar daquele momento da foto. Essa é a legenda que acompanha essa foto do jornal The Guardian. Pois é. Bom, sobre a Copa do Mundo e os bastidores do torneio, a gente conversa agora com o jornalista Leandro Yamin. O Leandro nos acompanhou aqui durante essa Copa do Mundo. E a gente fecha também a Copa do Mundo agora com a presença do Leandro. Cadê Leandro? Aqui. Bom dia, Leandro. Tudo bem por aí? Muito bem, já com saudade da Copa do Mundo, mas eu tô mentindo para você, não tô com saudade não. A Copa do Mundo foi muito legal, mas ela foi vivida do primeiro ao último minuto. Eu quero um pouquinho de descanso, vou passar uns dias sem ver futebol, dar uma resetada na cabeça. Copa do Mundo cansa, com 48 times cansa, com problemas políticos ao redor cansa mais ainda. Eu quero um pouquinho de descanso, infelizmente o Brasil deu descanso demais pra gente, saiu cedo demais da Copa, mas acho que a Copa foi dentro de campo, uma Copa disputada em bom nível, e isso é uma boa notícia pra gente. Antes do seu merecido descanso, então, quero te ouvir, claro, sobre o resultado dessa Copa do Mundo. Depois quero ouvir Edu também. A gente comentava aqui na sexta-feira, né, sobre não ter um preferido e vamos deixar o jogo rolar. Você sabe que o Luiz Anin, comentarista do cinema aqui, ele fechou o programa comigo na sexta-feira e ele disse algo que fazia muito sentido. Ele falou assim, olha, eu quero um jogão, eu quero 3-3 em tempo normal, depois mais 2 gols para cada lado na prorrogação e que vá para os pênaltis. Mas eu acho que há um sentimento em comum entre todo mundo, ou pelo menos aqui na nossa discussão no estúdio, ali na redação também, de que todo mundo passou a torcer pela Espanha conforme o jogo acontecia, por conta de uma superioridade de jogo ali. Eu quero te ouvir sobre isso, Leandro. Eu acho que a adesão ao jeito de jogar da seleção espanhola é uma adesão que cedo ou tarde acontece para todos, porque é um time que sabe onde quer chegar, é um time que pode, às vezes, cansar você porque troca muitos passes, pode parecer pouco objetiva, deixa o tempo correr, e eu faço até a provocação de que nessa vida que a gente vive, com as redes sociais muito fortes na nossa vida, com essa nosso estado cronicamente online que a gente vive, de repente você tem um time que não ataca de 10 em 10 segundos, né? Um time que não é tão furioso com a bola, que não te entrega pico de emoção a todo momento, isso pode incomodar a gente até por um problema mais nosso do que deles. Certamente um problema nosso, eles não têm nenhum interesse em entreter a gente, eles querem ganhar um jogo de futebol. E eles têm um modelo de futebol que serve a isso. Eu acho que a Espanha está inscrita agora, definitivamente, para sempre, como uma escola de futebol. Quando alguém fala assim, esse time joga como uma Espanha, como uma seleção espanhola, a gente vai saber do que se trata, né? É algo que por décadas a gente teve como escola de futebol a brasileira, a argentina, a italiana e a alemã. Quando você fala joga como um time italiano, você meio que já sabe mais ou menos quais são os atributos de um time que joga como um time italiano. E eu acho que a Espanha entrou nessa lista. A Copa do Mundo de 2026, a segunda conquistada com esse mesmo modelo de jogo, acho que põe a Espanha definitivamente nesse lugar, assim, né? Tá inscrita nessa lista de ter uma escola de futebol. É uma escola que às vezes é frustrante, às vezes a gente quer um pouquinho mais de ofensividade, de objetividade, de senso de urgência, mas como é que a gente pode criticar um time que jogou uma semifinal contra a França, uma final contra a Argentina, e não foi praticamente incomodada nesses dois jogos, né? A Argentina não consegue chutar gol, não consegue chegar no gol espanhol. Isso em uma final de Copa é um número muito notável. Você não vai achar em outra história de Copas do Mundo um desequilíbrio tão grande em 90 minutos. E não é uma seleção argentina qualquer. Foi tratada como qualquer. Saiu de campo como se fosse um time qualquer. O Messi saiu de campo como se tivesse sido um jogador qualquer numa ocasião simples. E não, era o Messi numa final de Copa. E ele não conseguiu jogar. A seleção espanhola pode até
ter contado com, entre aspas, a sorte da seleção argentina perder os seus 2 zagueiros machucados ao longo do jogo, e o jeito de jogar da Argentina é todo sustentado nessa dupla de defesa. Você não consegue se recuperar de uma dupla lesão dos 2 zagueiros, depois você tem um jogador expulso, isso compromete ainda mais o seu estilo de jogo, mas acho que ficou em consenso, ficou claro para todo mundo que a Argentina, se 10 vezes jogassem Espanha e Argentina como jogaram ontem, possivelmente as 10 vezes a Argentina perderia e a Espanha ganharia. Deixa eu falar brevemente sobre Yamal, e daí eu passo para o Edu comentar também. Vocês lembram da foto em que Messi dava banho no menino Yamal? Pois é, eles se enfrentaram. Foi o fim da era Messi e o começo da era Yamal. Lamine Yamal, de 19 anos, é filho de pai marroquino, mãe da Guiné Equatorial. Ele cresceu em Rocafonda, o bairro operário multicultural da região de Barcelona, marcado pela imigração, pelo preconceito também. Ao comemorar os gols com o número 304, os últimos dígitos do código postal do bairro, Yamal levava a identidade da periferia aos maiores estádios do mundo. Muçulmano praticante, cumpre o jejum do Ramadã, já reagiu publicamente a ataques islamofóbicos e racistas. Também defendeu o futebol como instrumento de integração diante de declarações contra jogadores de origem imigrante. Em maio, ele ergueu uma bandeira palestina durante a festa do título do Barcelona, no gesto de solidariedade ao povo palestino. Negro, muçulmano, filho da imigração, Yamal representa uma Espanha mestiça e popular que enfrenta o racismo e a extrema-direita sem apagar as próprias origens. E tem só 19 anos. 19 anos. Acho que assim, me corrijam se eu estiver errado. Ele não foi uma grande estrela dessa partida final, mas é de um simbolismo muito importante para a seleção espanhola, Edu. Ele é de um simbolismo não só para a seleção espanhola, ele é de um simbolismo para o mundo inteiro e, como dizia Zagallo, vão ter que me engolir durante muito tempo, né? Porque ele tem 19 anos. Eu não vou chamar de símbolo anterior, porque também vamos ter que engolir por mais 2 Copas, pelo menos, que é o Kylian Mbappé, também da França, né? Também tem um posicionamento político, também tem uma presença para além do campo que faz dele uma figura internacional nesse aspecto. E é muito bom que a descendência futebolística dessa geração intermediária, porque o Mbappé é um intermediário, né? Não é o Messi que está parando de jogar, não é o Messi e o Cristiano Ronaldo, que não tem nenhuma ligação ou nenhuma expressão política maior, né? O Mbappé já tem e parece que o Yamal tem mais ainda, né? O Lamine tem mais ainda. Então, sob esse aspecto, acho que é uma descendência muito interessante. Agora, só para não ficar de dentro do campo, meu Deus, a gente vai ter que aguentar essa chatice dessa Espanha jogando e outros times querendo jogar tão chato quanto a Espanha. Que coisa desagradável. Eu falei ontem à tarde, eu transmiti uns 3 jogos da Série C melhor que a final da Copa do Mundo esse ano já. Só esse ano, jogo melhor. E o jogão foi no sábado, né? O jogão foi o 6-4 que teve sábado. Claro que outra perspectiva ali, todo mundo muito mais à vontade, mas virou jogo. Começou como um casal de solteiros, aí virou jogo no segundo tempo. Foi bem mais divertido do que a final da Copa. Posso fazer uma pergunta? Pode, eu só deixa eu falar dessa figuraça, ou figurinha que é o irmão. Esse é o irmão dele, é muito bonitinho, né? Yamal, bonitinho demais. Lindo. Diga, Laura. Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que o Infantino é essa coisa desagradável, puxa saco do Trump e tal, não sei o quê. Mas eu queria perguntar, ele fez a maior Copa com número de seleções, ele aumentou o tempo de intervalo, ele incluiu o negócio da hidratação, ele fez um espetáculo gigantesco. Pergunta, a Copa do Mundo ficou maior ou menor com o Infantino, apesar de toda a subserviência dele ao Trump? A impressão que eu tenho é que ele bombou, né, a Copa do Mundo. Tô errado ou tô certo? Leandro. Laura, eu acho que a Copa do Mundo ela está maior, não estou falando de número de participantes, ela está maior porque, enfim, a gente está se despedindo de Messi, Cristiano Ronaldo, já vendo Lamine Yamal, né, a cola entre uma geração e a outra dos grandes jogadores. Acho que a Copa do Mundo foi disputada em bom nível, então a Copa do Mundo continua forte, crescendo. A FIFA sai menor. Tem eleição no ano que vem. A gente sabe que a eleição da FIFA costuma ser uma baixaria, a eleição da FIFA costuma não resistir a qualquer trabalho de jornalismo investigativo. A gente sabe que as federações menores
que têm voto na eleição da FIFA, elas precisam da Copa com muitos países, elas precisam de troca de favores que não são publicáveis, que não são confessáveis. Então a FIFA sai menor. A FIFA sempre foi uma espécie, porque ela lida com seleções de futebol, com países, bandeiras, patriotismos, relações bélicas, relações problemáticas. Então ela sempre faz, considerando que o futebol encena a guerra, né, o futebol tem na sua gênese essa coisa de conquistar território, de aniquilar o adversário, tem essa narrativa heróica, que às vezes é muito chata, às vezes é desnecessária, essa coisa mais viril e da luta, da valentia e tal, mas é uma encenação de um mundo possível trazido para o lúdico, para o esportivo. Só que quando envolve seleção, isso muda de figura. E a FIFA, nesse caso, se a gente considerar que a FIFA, nesse mundo mais lúdico, é como se fosse uma ONU, a gente não vê uma ONU dando tanta concessão quanto a FIFA deu, né? A FIFA, nas Copas de 10, 14 e 18, passou por África do Sul, Brasil e Rússia, respectivamente, 3 países em desenvolvimento, que estavam ali para fazer o que a FIFA queria, para trazer investimento em infraestrutura, em obras, estádios novos e tudo mais. Depois disso, o rumo é muito estranho, né? Catar, Estados Unidos, e eu vou, né, já que o Trump não quer que a gente fale de Canadá e México, eu vou chamar a Copa de só dos Estados Unidos, nesse caso específico, porque em 34 a Copa é na Arábia Saudita, e essas 3 Copas, elas já nascem com um indício de que não foram eleições, não foram escolhas porque são países aptos a receber a Copa do Mundo, e sim, escolhas políticas, escolhas de concessão pessoal do Gianni Infantino, presidente da FIFA, que pegou uma FIFA que sempre foi uma entidade política que age no campo esportivo, mas que sempre teve força, teve voz. E o Gianni Infantino mostrou que se falar do jeito certo com ele, e o jeito certo, no caso, por exemplo, a gente lembrar que o último presidente da FIFA e os últimos grandes diretores da FIFA caíram graças a uma investigação do FBI. Se você falar do jeito certo com ele, ele cede ao que você quiser. Ele anula cartão vermelho, ele muda a regra, ele faz o que for preciso. Então, nesse sentido, eu acho que a FIFA sai menor, mas o futebol, com uma frase que o Maradona disse certa vez, né? A pelota não se mancha, né? A bola, ela não fica manchada, apesar de tantos políticos, de tantos engravatados que fazem mal ao futebol. A Copa do Mundo sai de pé, mas a FIFA sai de joelhos. Perfeito. Tem uma investigação que pegue alguém, pega Infantino ou sua turma, ele está reeleito porque ele quer passar a Copa para 64 seleções, então ele vai ganhar o voto dessas pequenas federações, talvez até sem a necessidade de compras externas, por assim dizer. Mas a minha preocupação, cronologicamente, nesse instante, é com a Olimpíada que acontece daqui 2 anos em Los Angeles. Se a gente teve todo tipo de problema, com 48 seleções, a gente vai ter muito mais com 140 países, sendo que os países que vão participar, que não participaram da Copa do Mundo, são africanos, são asiáticos, são centro-americanos. Ali cabe todo mundo. Na Olimpíada cabe todo mundo. Mesmo. Dos 200 países que existem no mundo, 170, 180 são representados, às vezes, em Olimpíadas. É que basta um jogador. Lembra do Peladão de Togo lá, que ficou famoso, que entrava com a bandeira de Togo, que era um lutador que se lambuzava inteiro. Sim, então, sim. Togo vai para a Olimpíada. Togo e outros tantos países, não só em volta. Não lembrava do Peladão de Togo? Tive uma imagem na cabeça, né? Todo mundo lembra. Peladão de Togo. Então, Togo vai. Togo vai, eu não sei se o Peladão vai da próxima. Mas se os Estados Unidos vetaram a entrada de um melhor árbitro da África. Sim. Se os Estados Unidos transformaram a vida do Irã num inferno. Se os Estados Unidos prometem que cada vez mais... E estará mais perto da eleição do Trump, hein? Isso. Estaremos a meses da eleição que Trump, eu tenho certeza que ele vai tentar estar de alguma forma ele vai estar concorrendo, porque ele vai tentar fazer uma interpretação da Constituição dos Estados Unidos dizendo que não são 2 vezes, são 2 vezes seguidas que não pode ser presidente. Ele vai criar algum caso até lá. Sim. Eu temo muito, muito mesmo, pelo que vai acontecer nesses mesmos aspectos. Sim. Que a FIFA permitiu que fosse.
e que os Estados Unidos fizeram questão de fazer na Olimpíada em 2020. Ainda dá tempo de tirar de lá, hein? Ainda dá tempo. Fica a ideia, né? As redes sociais não perdoaram o Javier Milei, que fez uma postagem parabenizando a seleção argentina como se ela tivesse ganhado a Copa do Mundo. Você sabe que na imprensa surge a notícia de que, na verdade, ele vai decretar um feriado, independentemente da derrota da seleção argentina. Mas nas redes sociais, todo mundo interpretou isso como uma mensagem que era para ser publicada automaticamente e Javier Milei não fez essa revisão depois da Argentina ter perdido o jogo da Copa, né? Ele postou assim, comemoração mundial, volta lá para mim rapidinho. Diante da preocupação com as comemorações da conquista alcançada pela seleção argentina, informa a população que, dependendo da decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre a data da comemoração, será declarado feriado nacional. Então tem gente que interpreta isso como uma publicação que não foi retirada a tempo e era pela vitória da seleção argentina, mas a imprensa está dando como um feriado que vai acontecer por conta da jornada da seleção argentina nessa Copa do Mundo. Tá aí a postagem de Javier Milei. Manchete da C5N nesse momento. A volta retorna à seleção e Ezeiza, o aeroporto, está um caos. Trânsito colapsado. Ou seja, talvez faça até sentido, faria até sentido, pelo menos. Mas se fosse hoje o feriado, faria sentido. Mas ele ainda vai negociar esse feriado, que vai ser, sei lá, daqui a uma semana, daí não faz muito sentido, né? Ele queria fazer amanhã, provavelmente. Agora, deixa eu trazer essa última notícia. A disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 já começou. Globo e Cazé TV devem polarizar a concorrência que será aberta pela FIFA nos próximos meses. A Globo quer voltar a exibir todos os jogos, depois de transmitir apenas 55 das 104 partidas do Mundial de 2026. A Cazé TV também deve buscar o pacote completo com exclusividade no YouTube. A FIFA não pretende entregar toda a Copa a uma única empresa e pode repetir o modelo do Mundial Feminino de 2027, com Globo e Cazé TV transmitindo 100% da competição, mas em plataformas diferentes. A Copa de 2030 terá Portugal, Espanha e Marrocos como sedes principais, além de 3 jogos na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Entendi essa história de 3 jogos. Porque são 100 anos da Copa do Mundo e a primeira Copa em 1930 foi no Uruguai. Então, já que trai no Uruguai, trai na Argentina, que foi o finalista junto com o Uruguai, joga para o Paraguai também, porque o Brasil já teve recentemente. É mais ou menos essa lógica, né, bem austera que está sendo tomada. Leandro, para fechar, comentários. O presidente da Conmebol é paraguaio. Né? Então, também tem isso. Ele vai dar um jeito, o Paraguai vai ter que participar dessa festa. O Paraguai, quando saiu da Copa do Mundo, depois de eliminar a Alemanha e tentar refundar o futebol contra a França, jogando todos empilhados na frente do gol para tentar segurar o 0-0, foi feriado no Paraguai, na volta dos jogadores. Eu acho que para o caso do Paraguai, para o tamanho da seleção paraguaia, ter um feriado faz mais sentido do que se fosse se fosse decretado um feriado na Argentina, por exemplo. Acho que do ponto de vista logístico, se for rolar um tipo de recepção, Casa Rosada, Messi, alguma coisa assim, tudo bem, acho que não tem problema, mas acho que o ponto a se chamar a atenção é que o presidente da Argentina não consegue administrar uma postagem agendada de Twitter, né? Provavelmente ele também não consegue cuidar de um jabuti, ele deve ser muito perigoso para ele, água fervendo para fazer café, tem algumas coisas, né? O uso de talher para o Milei é um evento muito perigoso e obviamente ia escapar um tweet fora de lugar, ainda bem que nesse caso é só sobre futebol, né? O Milei costuma se embananar com temas muito mais graves do que o futebol. Seja como for, papel bom da Argentina, eu acho que deu um pontapé ou outro depois da final ali, alguns jogadores passaram demais do ponto, Paredes se desequilibrou, cenas feias depois de perder o campeonato, mas a campanha em si, acho que é uma campanha que deixa um bom saldo, tem algumas figuras de cabeça muito boa, né? Por exemplo, o técnico da Argentina, o Scaloni, é um cara de cabeça boa, que vale a pena você parar para ouvir, para escutar.
sem a gente partir para maniqueísmos, né? A Argentina é um país com as suas fraturas sociais, os seus problemas econômicos, os seus problemas de comportamento cultural, que também tem as suas virtudes. E entre virtudes e defeitos, você tem um vestiário com um cara como o Scaloni, que é muito admirável, e um cara como Paredes, que é um cara que não é admirável. E assim é a vida, assim é o futebol. A Argentina não esteve à altura da Espanha nessa final, mas fez uma Copa bonita. Na minha concepção, foi uma Copa bonita de ver da Argentina, e vamos ver o que o futuro reserva para a seleção brasileira, que está muito perto da estaca zero, e eu quero estar aqui em 2030 conversando com vocês, falando de uma camisa amarela na final, falando de alguma coisa melhor, né? A verdade é que a gente não tem quase nada para falar de seleção brasileira, e isso é muito triste. Leandro, para fechar agora, você escreveu durante a Copa o livro Todo Futebol que Houver Nessa Vida, reunindo aí algumas impressões sobre como foi essa Copa. Você falou que vai descansar agora da Copa, mas tem livro para editar também, né? É verdade, você observou bem. Eu vou descansar de ver jogo, mas o Word e o bloco de notas cantarão alto aqui em casa, porque agora, né, é um livro de crônicas sobre esta Copa do Mundo. Então, é claro que enquanto ela não terminasse, eu não conseguiria ordenar os capítulos, criar uma linha narrativa entre uma crônica e outra. Isso tudo vai ser feito agora no próximo mês. O livro chama Todo Futebol que Houver Nessa Vida. Sai pela editora Mórola, então no mórola.com.br, o site da Mórola você encontra lá. Por enquanto, ainda hoje está em pré-venda com desconto. A pré-venda em breve fica sem o desconto, mas vai estar lá à disposição até o lançamento, que vai ser anunciado em breve a data. Eu falo da Copa de hoje, da Copa de ontem, das Copas anteriores, para contar como a gente chegou nesse momento de hoje, né? Em Messi, Argentina, Estados Unidos, Espanha na final e tudo mais. Foi um barato passar a Copa anotando o que eu queria contar, e agora é hora de dar formato a tudo isso e deixar um registro na estante das pessoas. Se eu puder estar na estante das pessoas, ficarei muito feliz. Tá aí o link na nossa tela, tá disponível então ainda. Só para fechar mesmo agora, ponto alto dessa Copa, você traz algum destaque no seu livro? Tem alguns pontos altos. Eu acho que, em termos de jogo, o jogo Inglaterra e México no Azteca foi o jogo com maior ambiente, com maior descontrole, um jogo que mexeu bastante comigo, apesar da gente ter. Foi o jogo logo em seguida da eliminação do Brasil. Eu acho que o Mbappé é indesviável, ele é fascinante, é um personagem especial. A gente precisa desfrutar desse cara. A despedida do Messi e do Cristiano Ronaldo, que são dois transatlânticos que mexem com toda a geografia do futebol, com a fauna e com a flora. A saída deles do cenário da Copa do Mundo também é um destaque. E a seleção brasileira indo para a Copa sem um lateral direito também merece o seu espaço. O espaço da crítica nesse caso. Perfeito. Parabéns pela publicação, muito obrigada pela parceria, um beijo enorme para você, Leandro, descanse. O beijo é meu, obrigado vocês pelo convite, estou sempre por aqui, tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Vamos lá, vamos seguir? Vamos falar sobre bolsonarismo de uma forma mais aprofundada, inclusive. Um estudo aponta que o bolsonarismo já funciona como um partido organizado fora das estruturas tradicionais. Essa tese está detalhada no livro O Partido Digital Bolsonarista, resultado de uma pesquisa de 3 anos do CCI da SEBRAP. O CCI é o Centro para Imaginação Crítica, Economia Política e Cidadania, um núcleo de pesquisa do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Esse estudo mostra como lideranças, influenciadores e financiadores atuam de forma coordenada nas redes, com uma hierarquia própria, investimento em anúncios e capacidade de levar a mobilização digital para as ruas. Para explicar como funciona essa estrutura, a gente conversa agora com a Carol Luque, antropóloga, pesquisadora em antropologia digital e uma das autoras do livro. Carol, um prazer te receber, seja super bem-vinda. Começa explicando, dando um panorama em relação ao que o livro traz em relação a esse estudo que vocês fizeram. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o livro é um resultado, né, de 3 anos de pesquisa do CCI, e o que a gente, a tese central do livro, né, o que a gente costuma ali chamar
né, de classificar, ora como um bando desorganizado de influenciadores raivosos nas redes, ora como o gabinete do ódio, né, que seria essa estrutura aí mais organizada do bolsonarismo, na verdade, opera como um partido político no sentido pleno da palavra, né? Não é uma metáfora quando a gente diz partido, né? E a gente entende como partido justamente porque eles têm um programa, eles têm uma hierarquia, eles têm um formato de disciplina interna, coordenação, financiamento próprio. E a única coisa aí que eles não têm, né, seria, que a gente associa a um partido político normalmente, é um registro no TSE. E daí a gente chama de digital, né? Não é porque o partido, enfim, um partido que aprendeu a usar redes sociais, né? Enfim, um partido tradicional, ele pode ali se digitalizar e usar as redes sociais muito bem, mas sem deixar de ser o partido tradicional de sempre. O que a gente mostra na pesquisa é um partido que ele nasce dentro da internet e ele não tem nenhuma pretensão de se institucionalizar, né? Então, isso justamente é a principal força, né, desse tipo de organização. Estou com Laura e Edu aqui, vou passar para eles, para questionamentos, para que a gente possa entender melhor tudo isso. Laura? Eu queria entender um pouquinho melhor por que você está fazendo essa distinção, dizendo que ele... Quer dizer, as redes sociais, eu sempre pensei nelas como o organizador coletivo do bolsonarismo, né? E esse organizador coletivo já teve outros formatos, né? Já teve o formato imprensa, o jornal do partido... É meio natural que nesse momento em que a gente tem as redes sociais como a grande fonte de informação, que esse seja um organizador coletivo do bolsonarismo. Qual é a diferença entre esse organizador coletivo e os outros que se baseavam, por exemplo, em jornais, panfletos, enfim, aquilo que já foi utilizado? O que muda na estrutura e por que você teve necessidade de imaginar essa figura do partido digital? Então, é que a gente muda o foco da discussão para um foco sobre isso, a gente enxerga isso como uma organização. A gente, enfim, o campo progressista, né, tende a rebater o que surge do bolsonarismo, geralmente reagindo a um post viral que teve nas redes, a uma pauta que está sendo levantada ali nesse contexto, e a gente acaba respondendo, às vezes, as coisas que saem na superfície sem enxergar a estrutura que faz com que isso seja possível. E a gente entende que entender essa estrutura, entender como essa estrutura opera, é fundamental para a gente combatê-la. E da parte do partido, né? Enfim, dizer que existe o partido é dizer que existe uma busca pelo poder dessa organização, que não é desordenada, que não é casual ali, né? Então, é uma busca que é muito sofisticada. Então, o Partido Digital Bolsonarista, ele não está associado a um partido específico, né? A gente tem ali o PL, né, como a sigla principal, né, desses influenciadores, mas a gente vê diversos partidos fazendo parte dessa estrutura, né, desse ecossistema. Então, a gente diz, por exemplo, a gente entende que o Novo, por exemplo, é muito mais bolsonarista do que o próprio PL, né, que eles votam muito mais de acordo, né, com as pautas bolsonaristas. E, de um lado, aí você tem esses partidos tradicionais com financiamento público, um financiamento ali privado, mas é mais ou menos rastreável, né? Já quando isso vai para o ambiente digital, isso se torna muito opaco, porque esse financiamento, ele não é muito rastreável, né? Então, essa disputa pelo poder, eles ganham no sentido de que, justamente pela opacidade de você entender como que essas pautas estão ali mobilizadas e quanto de investimento eles estão tendo, né, dessa organização. Então, eles aproveitam dessas estruturas, justamente das estruturas do ambiente digital, onde há menos transparência, para poder fazer essa disputa política. Então, por isso que a gente entende que
entender essa organização como um partido é fundamental para a gente entender essa busca pelo poder, né? Edu? E o que vocês entendem, ou você entende a partir da pesquisa, de bolsonarismo sem Bolsonaro? Porque se há uma estrutura, se tem presidente, diretório, né, diretórios regionais, na medida em que é um partido, como estou fazendo aqui a analogia, né? Já existe hoje um bolsonarismo sem Bolsonaro ou ainda não? A gente entende que sim, porque o que a gente vê ali no bolsonarismo, né, no Partido Digital Bolsonarista, é que o que a gente usa o conceito para entender como eles se organizam de cadeias de lealdade. Então, o que são essas cadeias de lealdade? Na prática, é um conjunto de pessoas que orbitam uma determinada figura ali desse ecossistema, seja um influenciador, um deputado, um produtor de conteúdo, e que acaba amplificando o que essa figura diz. Seria, enfim, o equivalente ali nas redes, o que seria num partido tradicional, uma corrente partidária, uma ala interna. Só que a diferença é que aqui você não tem, né, uma ficha de filiação, você não tem uma sede para visitar, você começou a seguir alguém ali nas redes, você já está fazendo parte desse partido, né? Se inscreveu no canal do YouTube, entrou num grupo do WhatsApp, e aí você já está no meio dessa rede. E essas redes, né, que são essas cadeias de lealdade, cada pessoa costuma fazer parte de várias dessas cadeias de lealdade, várias dessas redes, porque segue diferentes figuras, né? Um influenciador, um deputado e tal. E se a pessoa se decepciona com determinada pessoa desse ecossistema, ela ainda faz parte da rede porque ela segue outros. Então, as pessoas que estão ali seguindo Bolsonaro, elas também seguem o Nicolas, elas também seguem a Michelle, elas também seguem, enfim, diferentes figuras. E mesmo que o Bolsonaro não esteja mais ali nas redes sociais, isso é um exemplo claro, o Bolsonaro ele não tem mais acesso às redes sociais, e ainda assim o bolsonarismo ele continua operando, né? Então, essa lealdade, né, ela não está mais presa a uma figura específica, ela está diluída nesse ecossistema. Então, por ela estar diluída nesse ecossistema, se o Bolsonaro sai, se o PL sai, essa estrutura ela continua operando porque ela depende de vários canais dentro dessa cadeia de lealdade para operar. E isso hoje já funciona independente dessas figuras centrais, né, chave que a gente normalmente associa ao bolsonarismo. Mas nessa lógica de cadeia de lealdade, inclusive, qual é a figura que hoje tem mais força? É de fato o Nicolas Ferreira? Porque o que a gente entende ali é que essa força, né, na hierarquia do Partido Digital Bolsonarista, ela não necessariamente está ligada ao número de seguidores, mas em como essas pessoas, como essas pessoas conseguem mobilizar essas cadeias de lealdade. Então, por exemplo, o Nicolas, ele é de longe, né, a pessoa que mais conquista, né, seguidores e engajamento nas redes sociais, mas dentro do Partido Digital Bolsonarista, ele não está no topo da hierarquia, porque ele, enfim, muitas vezes a gente até enxerga ali o Nicolas Ferreira como ele está ali na beira, né, do PL, ele está pronto para se descolar a qualquer momento quando der ruim. Então, a gente entende nisso que essa hierarquia ela está sempre em disputa. Então, quem desafia, e o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele está sempre desafiando, né? Você vê ali os embates dele com o Eduardo Bolsonaro, umas relações dele dúbias, né? Dúbias com relação ao apoio ao Flávio ou não. Então, essa falta de conexão, né? Essa forma dele desafiar essa hierarquia, ele acaba descendo, né? Dentro do Partido Digital Bolsonarista. Então, a gente viu aí, por exemplo, algumas figuras que eram centrais dentro do bolsonarismo, como a Joyce Hasselman, o Abraham Weintraub, o Alexandre Frota, que eles, quando eles se desafiaram o bolsonarismo e se descolaram do bolsonarismo, o alcance deles despencou.
Então, né, isso está muito conectado aí também, essa noção das cadeias de lealdade. Então, a gente entende que essa hierarquia ela está muito mais conectada a essa mobilização dessas cadeias de lealdade, como ela opera dentro desse ecossistema, do que necessariamente, né, a quantidade de seguidores ou de engajamento que essas figuras têm nas redes sociais. Tem mais alguma? Eu tenho uma pergunta. Da mesma forma que existe um partido digital bolsonarista, existe um partido digital da esquerda? Porque a impressão que eu tenho é que sim, nós temos também um ecossistema que se retroalimenta, que a rede dos negros se cruza em determinado momento com a rede das mulheres, com a rede LGBTQIAP+, com a rede do PT, com a rede do PSOL. A gente também tem um partido digital de esquerda progressista, no Brasil? Progressista ou alguma coisa assim? A gente entende, né, que existem essas organizações que usam muito bem, que se articulam digitalmente, mas a gente não considera que isso seja sinônimo de um partido. Porque a lance todo do partido é ter hierarquia, ter financiamento, ter organização, ter coordenação. Então, esse tipo de organização a gente só vê hoje no Brasil, né? Enfim, e a gente inclusive acredita que mundialmente a gente ainda não conseguiu mapear nenhum outro tipo de organização no mundo que opere da mesma maneira no bolsonarismo, né? No Partido Digital Bolsonarista. A gente não está, né, entendendo que é uma questão da forma de organizar mesmo, né? Então, a gente na esquerda, inclusive, é uma questão de que a gente, muitas vezes, cada um está falando para o seu próprio ecossistema, para a sua própria base, focando nas suas próprias pautas, e existe uma carência, né, de uma organização, de um financiamento e de uma coordenação para as nossas pautas. Então, inclusive, é interessante a gente enxergar essa forma de organização do bolsonarismo justamente para que a gente consiga se articular melhor e que a gente consiga, né, se estruturar e se coordenar, tendo em vista os desafios que a gente tem pela frente, tendo em vista esse novo tipo de arquitetura, né, de política que a gente está enxergando hoje. Deixa eu fechar com uma última. Essa estrutura organizacional que dá nome a esse partido, né, é uma herança do gabinete do ódio? Quem começou tudo isso? O que a gente, na verdade, o que a gente está articulando ali é o entendimento do que seria esse gabinete do ódio, né? Porque eu acho que quando a gente pensa no gabinete do ódio, a gente pensa ali numa salinha em que o bolsonarismo está organizado, em que eles decidem com o comando central quais que vão ser as pautas que vão ser colocadas ali para jogo. E o que a gente vê é que isso, na verdade, opera de forma mais capilarizada e diluída, e que funciona mais ou menos por tentativa e erro. A gente viu agora nesse último caso, por exemplo, do detergente IP. Eu acho que é um bom exemplo, né? Que existia ali um movimento sendo feito, enfim, por seguidores nas redes sociais, pelo público em geral, sendo feito nas redes sociais, e que as pessoas estão ali articulando essa pauta, e o bolsonarismo, eles trabalham muito, né, com escuta social de redes sociais, eles entendem as pautas que estão ganhando tração, e em determinado momento alguém desse ecossistema chancela o que está sendo falado na base, né? Então você viu ali a Michelle Bolsonaro postou, o Flávio Bolsonaro postou, e aí aquilo ganha uma coordenação. Então, eles operam mais ou menos dessa forma. Não é que necessariamente existe uma sala de comando central em que eles estão definindo, é mais a base solta um direcionamento que eles veem que ganham tração, e em determinado momento alguém da hierarquia chancela aquilo, e aí as outras pessoas do ecossistema começam a propagar, e aí você tem a impressão de que está todo mundo falando sobre aquilo, e aí acaba definindo pauta do Congresso, acaba definindo quais são as discussões, né, políticas que o país vai debater.
E isso está guiando a nossa política hoje, né? Justamente essa estrutura algorítmica e como essa política opera nas redes sociais e capturam o debate público através, né, dessa organização. Então, é mais ou menos por conta disso. Perfeito. Vamos lá. O livro Partido Digital Bolsonarista está disponível gratuitamente no site do CCI/Sebrap. Para baixar, basta informar nome e e-mail. O link do e-book é enviado para o endereço cadastrado. E o endereço está aqui na nossa tela, tá bom? Tá aqui, apareceu agora. Você pode acessar, então, e baixar esse livro gratuitamente. Carol, parabéns pelo trabalho. Um grande abraço para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Até, bom dia. É isso, pessoal. Laura, Edu, beijo. Até amanhã para vocês. Amanhã. Até. Tchau, tchau. Amanhã terçamos juntos, segundamos juntos hoje, toda uma semana pela frente. Muito obrigada pela companhia nesta segunda-feira. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição, com Dom Ernesto por aqui. Se você está acompanhando pelas redes sociais, pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir a nossa transmissão. Isso é bastante importante para os algoritmos aí enxergarem esse monte de curtidas. Eu sei que tem bastante gente que sempre comenta por aqui, isso é muito importante também. Fica trocando figurinha aqui, comentando sobre os assuntos. Carlos Prati, beijo para você, Laura Pimenta, Marco Silva, Wanderson Salles, Moacir Coimbra, um beijo para vocês, Encarnação Melgar, Elia Santana, todo mundo por aqui. Muito obrigada pela companhia, eu volto amanhã às 10h30 da manhã, te espero por aqui também, tá certo? Um beijo e até lá, tchau, tchau.